Chegamos aqui, ó, deve ter dado um pico aí, ó, foi mal o ouvido de vocês, tá? Para mais um episódio do nosso podcast. E aí eu queria saber de vocês se nesse período aí que estávamos, né, durante a semana antes da gente vir pra cá, se você já seguiu a gente nas nossas redes sociais, tá? Todos os links estarão por aqui, tá? Nosso Instagram, o Tico e Teco, o Spotify, tudo certinho. Mandar o nosso primeiro alô aos nossos patrocinadores, né? La Forneria, que daqui a pouco a gente vai comer a pizza da La Forneria, como sempre. E ao Zé Delivery, né? Lá no Bebedouro, que já mandou aqui nossas bebidinhas, né? Que ninguém precisa saber o que é, menos a minha. A minha todo mundo sabe que eu tô na minha cervejinha. E em nosso episódio de hoje, estaremos aqui contando com a presença de um dos meus melhores amigos, tá, gente? Tá vendo? Ó, tô sendo carinhosa. Que honra, obrigado. Tá vendo? E são amigos mesmo, viu, galera? Porque o pouco que eu conversei aqui com o Romeu, rapaz, ele falou, ele conhece tudo de Júlia. Infelizmente, eu não sei até que ponto isso é bom, porque, né, só não vale usar contra mim, risos. Jamais. Então, estamos aqui com o meu amigo Romeu, e agora você vai se apresentar aí, falar aí um pouquinho. Bom, então, como já foi dito, eu sou Romeu, sou intérprete de Libras, pedagogo, mestre em relações étnicas e contemporaneidade, e também sou especialista em Libras, e é o que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Gente, agora, tipo assim, eu fico pensando, porque assim, no off, né, quando a gente chega, a gente faz uns comentários e tal, aí a gente fala, não, segura aí pra deixar na hora que a gente estiver aqui. Faz 5 minutos de conversa e o papo rendeu, assim, para, vamos tocar. É muita coisa importante. Muita coisa. Agora, como é que começou a sua história? Porque disso aí, eu realmente nem sei. Como é que foi que começou a tua história no mundo da Libra? Então, o começo foi quando eu nem sabia o que era Libras, na real, né? Naquela época eu era uma criança, adolescente ali nessa transição, e eu tinha um vizinho que era surdo, na cidade de Itagi. Só que eu não tinha muito contato com ele, porque eu passava um tempo em Itagi e um tempo em São Paulo. Mas sempre quando eu o via, eu percebia que ele não se comunicava como a gente, né? E eu falo comunicava hoje, né? Que eu já sou formado na área. Mas naquela época ele não se comunicava como a gente, eu percebia que ele também não ouvia, quando a gente chamava ou gritava, ele não ouvia e não respondia a gente da forma como a gente esperava, né? E aí depois de um tempo eu fui entendendo que ele se comunicava utilizando as mãos, mas novamente eu ainda não sabia como é que funcionava aquilo e nem o que seria aquilo na real. E a gente levava muito na graça, né? Porque, tipo, era novo, e aí, como era um novo estranho naquela época, a gente achava engraçado, curioso, e a gente não entendia como lidar. Por exemplo, eu só fui descobrir o nome dessa pessoa quando eu já era adulto, por exemplo. Nossa. E olha que ele convivia comigo, assim, pelo menos 2 vezes ao ano. Eu passava um mês e meio, convivendo com ele ali, eu nunca soube o nome. Então foi assim que começou a minha história com a Libras. Assim, eu tive um vizinho que eu via ali por alguns períodos do ano, e ainda sem saber o que era aquilo, a forma como ele falava, não conseguia compreender. Né? Uhum. E como chegou a oportunidade de você estudar Libras? Bom, então, eu venho de uma família de educadores, né? Minha mãe é professora, meu irmão, meu pai. Beijo pra todo mundo! Então eu também entrei nessa área, só que o start mesmo, assim, para tentar me profissionalizar, foi quando na graduação eu tive um colega surdo. Começamos como colegas e depois amigos. Só que, assim, eu tinha uma dificuldade, eu não gostava de conversar com ele tendo outras pessoas do meu lado, que eram, no caso, os intérpretes livres daquela época. E eu ficava, caramba, toda vez que eu vou falar com esse cara, eu preciso de alguém, velho. A pessoa do lado, né? E às vezes você quer falar mal, às vezes até da pessoa que tá do lado, tá ligado? Então, eu sei como é que é. E aí você não tem como disfarçar ali e tal. E eu falava, velho, quer saber? Eu vou, me virar pra conseguir falar com ele. E aí, durante um tempo, o intérprete chegava, eu já tava lá na faculdade já com ele. Ali, desenrolando. Uma parada bem rudimentar, assim. Mas eu desenrolava, de um jeito ou de outro. Eu falava, velho, eu acho que ele quer isso, acho que é aquilo, é isso mesmo. Perguntava e tal. E aí, as pessoas que acompanhavam ele, os intérpretes, falavam assim, velho, então foi o seguinte. Então, a partir de agora, você vai se virar com ele aí. Você não me pergunta nada sobre, e eu também não fico dando um pitaco. Você vai se virando. Você não precisa da gente. Isso. Claro que não desmerecendo o trabalho, mas era uma parada de criar uma relação entre eu e ele. Não uma relação com intermediários, que, claro, é necessário em determinados momentos. Mas as relações pessoais nem sempre precisam de intermediários, né? Às vezes elas têm que ser mais diretas. E eu buscava isso. E aí, durante a graduação, eu fui me aproximando muito. Aí comecei
conhecendo ele, aí aos pouquinhos eu fui entrando na comunidade surda jequiense. E aí, tipo, eu conheci alguns espaços que os surdos frequentavam. Por exemplo, a Associação de Surdos na época. Que era numa parte da cidade que era distante de onde eu morava. Mas eu fazia questão de vir e, tipo, passava o dia com eles, assim. Não entendia nada, brother. Não entendia nada. Porra nenhuma. Exatamente, não entendia porra nenhuma. Mas, tipo assim, era massa tá ali, tá ligado? Porque, tipo assim, num dia eu não entendia nada. No outro, eu não entendia nada, mas era um pouquinho menos nada, sabe? Então, tipo assim, de pouquinho em pouquinho eu fui melhorando, assim, sabe? Minha forma de comunicar com eles. E aí fui ganhando algumas coisas, né? Tipo a confiança. Que é quando eu comecei a entender e dizer meu nome, me apresentar. E aí quando eu ganhei meu primeiro sinal, que é a forma que a gente se identifica em Libras. Que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu comecei a me sentir parte mesmo. Falei, velho, e eles te acolheram também, né? É, porque, tipo assim, a gente às vezes fala de pessoas com deficiência, a gente entende sempre que as pessoas são carentes, né? E nem sempre as pessoas são tão carentes assim. Às vezes a gente que tá, tipo, socorrendo a elas pra curar as nossas carências. Naquela época eu era muito sozinho aqui em Jequié e tal, não tinha muitos amigos. Eu não tinha aparecido, não. Julia ainda não tinha chegado na minha vida pra preencher um espação aí. Os nossos espaços, né? Pois é, e ela entra de uma maneira assim agressiva. Ela né? entra com os dois pés. E aí nessa época, tipo assim, eu recorria sempre a eles em momentos de dificuldade, porque eu não tinha familiares aqui na época, né? Só que abrir um adendo aqui. Você que convive mais com eles, tal, né? Você se comunica bastante. Eles se sentem excluídos perante a sociedade? Olha, excluídos eu não sei, mas eu acredito que eles se sintam invisibilizados. Porque, por exemplo, assim, a surdez não é uma deficiência que a gente chama de aparente, né? Você não consegue identificar que uma pessoa é surda até que você tente se comunicar com ela ou que ela comece a se comunicar. Então, tipo assim, às vezes a gente fala, pô, nunca vi um surdo aqui em Jequié. E sei lá, você tava no banco mais cedo, às vezes tinha um surdo atrás de você. Então, assim, eles são muito invisibilizados. Porque, por exemplo, as pessoas veem um cego. E, tipo, falam, pô, tá com a bengalinha ali, é um cego. Já é característica. Então, já traz uma característica. Por exemplo, as pessoas têm alguma deficiência física. Você consegue identificar. Mas os surdos, não. Tanto é que, tipo, em determinado momento da minha vida, quando eu já sabia um pouco mais de Libras, eu tava trocando uma ideia com um surdo, caminhando na praça aqui de Jequié. E uma moça falou pra mim assim, olha que bonitinho, pena que é surdo. Falou bem assim pra mim. Nossa. E aí, tipo, eu falei assim, não, eu não sou surdo, não. Que quer dizer, a primeira coisa que eu quis dizer era, tipo, me livrar da parada. Tipo, não sou surdo, não. Tipo, quase que me respeita. Mas isso sabe? é como se fosse uma primeira ação, né? Reação, no caso. Tipo assim, aquelas paradas que você não tá consciente do que você tá falando e, tipo, e também por já estar internalizado, às vezes. Tipo, sim. Qualquer deficiência que a gente veja, ou qualquer diferença que a gente veja na sociedade do que é o padrão, a norma, você sempre quer se desviar daquilo, né? Nem sempre você quer trazer aquilo pra perto. Então, eu acredito que os surdos, eles são invisibilizados, não excluídos, porque eles frequentam os mesmos espaços que a gente, só não têm os mesmos acessos que a gente. Agora, você falando aí, usando, né, o termo não, ou como deve ser chamado, né, surdo. E aí, esclarece essa dúvida aí, como é que a gente chama? Bom, então, no Brasil, toda nomenclatura gera dificuldade. A gente pode ver até nos dispositivos legais. Durante muito tempo foi pessoa com necessidade especial. E agora a gente compreende o termo como PCD, que é pessoa com deficiência. Porém, dentro desse grupo de pessoas existem várias. Certo? Porém, com várias coisas. E só que quando a gente fala sobre surdo, esse é um termo que ele vem de dentro da comunidade. Não é um termo externo. Então os surdos se reconhecem enquanto surdos, porque eles têm uma cultura própria. Eles não compartilham da mesma cultura que os ouvintes. Porque eles têm vários mecanismos de diferenciação, por exemplo. Que aí foi um gatilho que me fez estudar relações étnicas, para entender. Porque etnicidade, basicamente, é o estudo de grupos, né? De culturas, de formas de ser e de chegar. Né? Então, tipo, quando você tá numa comunidade, você percebe, pô, tá, tudo bem. Tem uma questão muito aparente que diferencia ela das outras, que no caso é a forma de se comunicar. Mas se você começar a entender melhor, você percebe que tem outras paradas que vão ali formando aquela comunidade e a identidade daqueles sujeitos. Porque, por exemplo, assim... E de forma completa, né? Porque eles são sujeitos completos, né? Não os falta nada. Então, assim, a gente às vezes compreender que o surdo e a comunidade surda é um conjunto complexo de vários agentes e de várias formas de ser e estar no mundo e modificá-lo, porque os surdos também modificam o mundo. É uma parada diferente. E quando você chega lá, que você descobre, pô,
o que é comunidade surda. Se você pensar, a grosso modo, assim, pô, comunidade surda é o conjunto de pessoas surdas. Mas não é. Comunidade surda são todas as pessoas que convivem com surdos. Pode ser familiar, que saiba ou não Libras, amigo que saiba ou não Libras, vizinhos, etc. E aí, tipo, isso vai se desenrolando a ponto de você entender que existem várias nuances sobre o que é ser surdo. E aí, isso vai, tipo, deixando você muito curioso. Foi a ponto, as minhas pesquisas, elas têm sempre 3 temáticas específicas, que é a surdez, o terreiro, religiões matriz africana em geral, e as manifestações culturais, que são o que me levam a entender melhor. Porque, por exemplo, assim, a gente partilha de uma cultura geral, uma macro, mas dentro de GQE a gente tem uma cultura micro, que a gente entende aqui dentro. E aí, ainda dentro de GQE, tem uma cultura específica de surdos, que não é a mesma em Piauí, que não é a mesma em nenhum outro lugar do Brasil, é uma particularidade, uma peculiaridade jequiense. Você falou um negócio interessante aí. E essa questão no Brasil, como é que está sendo levado em consideração os surdos no Brasil? Está tendo leis, se criaram mais leis, mais benefício para eles, entendeu? Eles estão mais protegidos. Então, no Brasil, aí eu só falei sobre o termo, né? Que a gente, só voltando um pouquinho. Aí quando a gente reconhece o termo enquanto surdo, a gente começa a ter estudos específicos para essa comunidade. Então, tipo, é tudo muito novo. Por exemplo, se você considerar que uma lei tem 23 anos, comparada às outras leis, ela é uma bebê. Mas a lei de Libras, ela é de 2022. Sério? Sério. De abril de 2022. Então, tipo, é uma lei muito recente. Então, assim, ela é muito avançada, comparados a muitas outras legislações que regem o país. Eu sou muito ruim de número, então não vou lembrar o número da lei. Mas eu sei mais ou menos o que ela diz. Então, tipo assim, ela reconhece a língua de sinais como a língua dos surdos. Mas ela não diz que essa língua é uma língua oficial do Brasil. E isso é um equívoco que sempre rola. Fala assim, não, a Libras é a segunda língua oficial do país. Não é. Eu já escutei falar sobre isso mesmo. E isso tem em pesquisas, inclusive. E é um equívoco da própria pessoa que lê a legislação. Porque reconhecer é você dizer que ela existe. Oficializar, o Brasil teria que ter, a Constituição teria que ser gravada em Libras, documentos que influenciam a população tinham que ser em Libras e tal. Então, tipo assim, e a lei garante várias coisas que a galera não sabe. Por exemplo, vocês sabiam que toda repartição pública tinha que ter um intérprete de Libras? Não. Mas, obviamente, quando você fala, faz total sentido. Então, e é uma parada que, tipo, e acho que essa é a questão. Tem muita coisa que só parece óbvia depois que a gente fala. Exatamente. E, tipo, às vezes a parada está lá. Só que, assim... A gente nem percebe, às vezes, a necessidade. E o negócio que não é a nossa... Não somos nós que temos que perceber a necessidade. É o próprio governo. Se reconhece que tem um grupo que precisa disso. Bom, eu reconheço, então eu sei que ele existe. Caramba. Então como é que eu vou acessibilizar as coisas pra ele? É a mesma parada de rampa, de tudo, saúde, né? Tudo tinha que ter um... porque, tipo assim... Pensa aí, um surdo chega com uma doença, com alguma coisa, com um problema, uma dor. Como é que ele vai conseguir se expressar pra entender? Exatamente. Tipo assim, sempre depende de alguém, né? Porque, por exemplo, assim, eu trabalho com isso. Só que eu tenho uma carga horária específica. Eu não consigo atender as demandas que os surdos têm. De forma integral. Uhum. Claro que assim, eu e a minha família, a minha esposa, tem que entender que existem flexibilizações que são necessárias. Porque, por exemplo, eu não tenho... E ela mesma sabe que durante um tempo, quando a gente morava junto, eu chegava em casa horários completamente esquisitos. Porque, tipo assim, eu trabalhava, mas o surdo precisava fazer uma parada de um documento. Tá que pariu, mano. E, tipo assim, fora do horário, tipo, de noite, pra chegar, tipo, 11 e pouca. E aí eu tinha que fazer... Eu fazia esses escorres porque, pô... Aí é um senso de humanidade que eu tenho, assim, né? Que às vezes até é ruim, porque você acaba perdendo, às vezes, noite de sono, você perde algumas coisas, né? Se prejudicando, só que, tipo de certa assim, forma. Não dá pra você deixar alguém que tá precisando, sabe? Tipo assim, pô, um cara precisa no médico. Esses dias uma surda ganhou neném aqui de que esses dias mesmo, acho que tem uma semana. O lugar que ela pariu não queria deixar o intérprete lá. Só que chega um médico e fala assim, essa medicação que você vai tomar por causa disso, disso e disso. Como é que vai explicar pra ela? Pros ouvintes é complicado pensar, mas imagina assim, você tá no hospital, chega uma enfermeira e aplica na sua veia um remédio. Você não sabe o que é. Ela não pergunta se você é alérgico. Sim. Ela não pergunta se você pode, nem nada. Não, isso velho, rapaz, isso é uma coisa que tinha que ser urgente. Não tem como quem ouça esse tipo de experiência pensar algo contrário, ruim, como se fosse desnecessário ou algo assim do tipo. Não tem como. Exatamente. Só se for uma pessoa muito escrota.
Que a gente encontra por aí também, né? Entendeu? Mas, pô, não tem como não. Caramba, bicho, eu fiquei agora impressionado. Eu tô imaginando assimilando todas as possibilidades que foi um blow mind. Precisa Verdade. de um intérprete de Libras, velho, nesses lugares. Essa é uma parada que, tipo assim, toda vez que a gente fala, as pessoas reagem da mesma maneira. Falam, tipo, caramba, velho, tipo, verdade. E é tipo assim, você tá falando que uma pessoa adoece, sabe? Tipo assim, Exato. Uhum. todas as pessoas não surdas são conhecidas como ouvintes. Tipo assim, quando você fala assim, pô, meu amigo tá doente, você fala, puta que pariu. Caramba, que pena. E quando eu falo assim, pô, tem um surdo doente aí. E aí? E agora? Como é que ele vai chegar no prado? Como é que o surdo vai ligar pra ambulância se precisar? Então, tipo assim, é uma questão muito delicada. Muito delicada. Principalmente quando o tema é saúde. Porque, por exemplo, assim, quem aqui sabe que tem alguma alergia? Sabe por quê? Alguém te falou. Você já se deparou com alguma situação dessa? Eu já acompanhei um parto de uma pessoa surda. Foi? Já. Explica pra gente, só por alto, assim, como foi a experiência? Foi uma parada doida, né? Porque, tipo assim, você não tá preparado pra aquilo. Eu tava preparado pros meus filhos. Eu sabia que em algum momento eles iam nascer. Sim. Só que às vezes você não conhece a pessoa. Assim, tá precisando de um intérprete urgente aqui, porque fulana vai parir. Você só E aí vai. você pergunta, quem é fulana? Não. Você fala, meu irmão, tá bom. E aí, como é que eu vou? Tem que se virar. Então, às vezes, você vai, aí você chega lá no local que a pessoa vai parir, e aí você escuta do médico, da enfermeira, não, a gente não precisa de você. Como não? Como não, você não precisa de mim? Você sabe Libras? Não, mas eu escrevo no papel. E aí vai cair o primeiro mito aqui sobre os surdos. Os surdos não são alfabetizados na língua portuguesa. A língua portuguesa é uma segunda língua para eles. É como para os ouvintes do inglês. Que às vezes rola muito do ouvinte saber falar inglês, mas não sabe escrever em inglês. Verdade. Então, tipo, pros surdos também. Os surdos, mas ela faz leitura labial. Só consegue fazer leitura labial quem conhece as palavras. Pô, mas também pensa aí, a mulher com contração, tudo, vai parar pra prestar atenção nos lábios de alguém? E aí você vê como é que começam os problemas. Porque, tipo assim, a pessoa tá lá tendo contração. Sim. E aí você tá tendo que, tipo, garantir uma coisa que pra ela já é garantida por lei. E aí, tipo, você tem que ficar falando assim... Tem que estar por ela. E tipo assim, você tem que estar preparado. Porque, tipo, você já vai mesmo, chegando pronto pro embate. Você não tem como chegar lá assim, não, vou conversar numa boa. Não, porque não rola conversas numa boa. Nunca é assim. Porque, tipo, na sociedade brasileira existem muitas camadas e muitos, digamos que, nichos aí, né? E, tipo, tem um nicho que não permite ser acessado por uma população mais pobre, por exemplo. Então, quando você chega e o pobre, ele reconhece seus direitos, porra, incomoda pra caramba. E aí você chega lá e fala assim, pô, não, mas ela tem direito. E aí? Não, tem direito. Que se fosse por ela sozinha, ela não teria Não teria condição, tipo assim, porque às vezes ela até reconhece a lei, mas quem lá vai entender que ela tá reivindicando um direito? Ligou? Então, tipo assim, então é chegar pra fazer um parto. Beleza, você vai lá, rola todo esse estresse antes. E aí, tipo assim, a mãe já tá estressada com o momento assustador. E aí, tipo, vamos agora, deu certo, hein? Vou entrar com você. Aí rola todo um posicionamento, uma organização de bancada pra fazer o procedimento e tal. Aí você tem que se encaixar ali. Tem que ver um lugar pra você ficar, pra você se organizar e que tal. ela consiga, né, te ver. Que ela consiga me contato. ver. Só que aí, tipo assim, os médicos veem um terceiro, não quer falar nada. Porque fica parecendo que eu tô avaliando. Eu tô julgando o serviço tipo deles. assim, vai. Sendo que você tá ali. Tá ligado? E tipo assim, eu assim. não quero saber o que eles vão fazer, porque não é da minha alçada, eu não sei. O que eles falarem pra mim ali é tipo lei. Quem sabe são eles, quem se formou pra isso são eles. Eu só tô ali pra garantir a comunicação, pra elas tipo, falar, pô, não tô bem. Por exemplo, se uma surda sofre uma eclâmpsia, e aí? Como é que eu vou falar? Falar assim, sua pressão tá muito alta, você não vai poder fazer agora. Ou se uma surda preparou a gestação toda pra parir normal, chega lá vai fazer uma cesárea agora. Eu falo, como assim eu vou fazer uma cesárea? Se do nada uma cirurgia. Do nada uma cirurgia, se tipo, há 2 semanas atrás eu fui no pré-natal, eu tinha intérprete e disse que eu ia parir normal, que o bebê tava encaixado. Então são várias camadas, né, numa situação que, tipo assim, podia ser um momento especial. E aí se torna um momento mais tenso do que já é, porque, tipo assim... Ainda continua assim ou houve melhora nas leis, na acessibilidade, entendeu? Como você como profissional de Libras, melhorou alguma coisa? Então, cara... Ou piorou? Piorar, eu acho que não piorou. Mas, assim, você não consegue ver uma evolução, assim, sabe? Que você fala, pô, teve um marco em tal momento. Não existe nada, pelo menos aqui em Jequié. Porque, por exemplo, em São Paulo existe uma central de Libras, que eu já trabalhei nela.
ela funciona 24 horas. O surdo só precisa de um celular e internet. Ele liga para essa central, a central acompanha em vários espaços. Vários espaços. Então a pessoa, o profissional não precisa estar presente. Não, o profissional trabalha de casa. Mesmo. Eu trabalhei nessa central em São Paulo durante um período, depois eu vim pra Bahia trabalhando nela. Eu precisava de um computador com uma boa conexão à internet e uma câmera. Tudo baixava no aplicativo dele e, tipo, já era. Tá no hospital. Repartição pública e tal, lá de São Paulo. Ó, aqui ele tem direito à comunicação. Você vai lá e faz. Por quê? A Prefeitura de São Paulo tomou parte nessa luta. A Prefeitura de São Paulo tem uma secretaria para tratar de assuntos de pessoas com deficiência em geral. E aí essa secretaria fez uma parceria com essa associação, né, que era uma associação. E aí a associação presta serviço para essa secretaria mediante um contrato. Então, todos os órgãos públicos em São Paulo pode-se dizer que tem intérprete. Porque eles têm lá a plaquetinha do QR Code, o surdo chega, aciona e pronto. Agora, assim, uma dúvida que surgiu aqui na minha pequena cabeça. Você consegue dizer que, beleza, tem esse espaço aí de a central para pessoas com deficiência. Você acha que por conta da surdez não ser algo visível, como a gente falou no início, ela é diminuída, entre aspas, por exemplo? Eu não acho que a surdez... Tipo assim, não dá importância? Sim, eu acho que mas pelo que as pessoas acreditam que é o sujeito surdo, tá entendendo? Tipo assim, tá, tudo bem que ele não ouve. Então eu vou escrever no papel pra ele. Como se e aí acha simples, que o problema foi resolvido. Como se ele fosse entender também, né? Por exemplo, assim, quando eu vou mandar mensagem pra uma pessoa surda, vou perguntar se ele vai pra aula. Eu trabalho numa educação de ensino superior, né? Eu pergunto, você a aula vai? Sim, não. É assim que eu escrevo com surdo. Porque essa é a forma que a Libra se estrutura. Então pergunta-se assim, ó, você tem vida? Faculdade? Não. Tem vida significa você está no lugar? Caramba, olha que interessante. Então, tipo assim, você imagina um médico, mas será que um médico ou algum lugar, não só um médico, né? Algum lugar público vai saber que o surdo se comunica? Será que tem cursos específicos para tratar sobre a comunidade? É um outro dialeto mesmo, porque às vezes o que acontece? A gente quer, às vezes, traduzir o nosso pensamento, a nossa forma de pensar para um surdo, mas na verdade a língua que ele fala é completamente diferente do nosso conceito de comunicação. Sim. Sim. E é bastante complexo, né? E um dos problemas das legislações e das próprias pesquisas é que poucas são desenvolvidas por pessoas surdas. É sempre algo sobre eles, nunca algo deles. Criado, né? Deles. Uhum. Então, claro, tem várias nuances aí. Uma delas é quantos surdos conseguem chegar ao espaço de produzir o conhecimento? É isso. Pra galgar, né? Sabe? Até chegar lá. Pra conseguir chegar lá e falar por eles mesmos, aquele ditado, né? Nada de nós sem nós. Então, tipo assim, não são muitos. Então, assim, quando algum surdo, por exemplo, se torna doutor, digamos que é o título máximo que alguém consegue ter em questões acadêmicas, né? Que não necessariamente significa conhecimento também, né? Sim. Às vezes a pessoa tem o título, mas não tem conhecimento. Aí, às vezes, um surdo que chega lá, ele não é obrigado a escrever sobre surdez. Como nenhum ouvinte é obrigado a escrever sobre ouvinte. Só que, tipo assim, o surdo se sente nessa pressão de falar assim, velho, eu tenho que falar sobre minha comunidade como uma forma de trazer visibilidade a ela. Porque, porra, tem uma potência muito maior um surdo falar sobre ele mesmo do que um ouvinte chegar a escrever, que aí foi o que foi dito aqui. Uma perspectiva nossa, de quem é ouvinte. Então, é diferente do que é um surdo chegar e falar sobre ele mesmo. Sabe? Tipo assim, claro que aqui a gente tá falando numa questão de língua, numa questão mais geral sobre surdo. Mas se a gente quiser saber algo mais específico, é difícil acessar, sabe? Agora, peraí, bora falando sobre algo mais específico. Você tinha comentado sobre aqueles 13 tipos, como é que funciona? Identidades. O que é isso? Dentro da comunidade surda existem várias identidades. O que seria as identidades? Bom, por exemplo, identidade é basicamente um posicionamento seu a partir da sua situação, da sua condição, né? Que, por exemplo, eu compreendo a surdez como condição humana. Não compreendo a surdez como deficiência, por exemplo. Porque, até só rapidinho sobre isso, uma pincelada, é que a surdez foi instituída como surdez porque as primeiras pesquisas sobre elas foram feitas por médicos e pela área da saúde em si. Então, tudo aquilo que foge à norma é anormal. Logo, se é anormal, é deficiente. E é deficiente porque falta algo.
Então, ou seja, o ser humano normal, entre muitas aspas, o ser humano... Eu entendi olhando pra mim, viu? Eu entendi aqui a balançadinha aqui de cabeça, ó. Você é a mais normal aqui do podcast. Certeza. Rapidinho. Deixa eu só testar aqui meu microfone. O quê? Pronto. Acho que tá funcionando. É. Então, tipo assim, e aí foi colocado esses sujeitos à margem da norma, né? Então, por exemplo, o surdo que se reconhece como surdo e luta pela sua comunidade. Esse cara é surdo. Agora, o surdo que não sabe se exatamente é surdo, porque não tem contato com a comunidade ou convive mais com ouvintes, ele tá no meio termo ali, né? Existem nomenclaturas específicas, mas eu não vou lembrar todas, porque, pô, tem uma mentezinha fraca. Então, tipo assim, o cara, ele tá, digamos que ali, no meio lá, meio cá. Não sei se eu sou surdo, não sei se eu sou ouvinte. Aí existem surdos que são deficientes auditivos, que são pessoas que se tornaram surdas, ou como a gente chama, ensurdeceram, por alguma questão da vida, utilizam aparelhos e conseguem ouvir. Às vezes conseguem ouvir bem, às vezes conseguem ouvir mal, mas optam por não se filiar à comunidade surda, digamos assim. E não utiliza Libras e tal. E existem várias outras que eu não vou lembrar, mas assim, isso mostra as camadas dessa população. Que eu realmente não sabia que tinham tantas divisões assim, né? Tipo... Tantas camadas. E conforme surgem mais estudos, mais você consegue identificar essas coisas. E assim, no ensino superior, por exemplo, na UESB, tem alguns surdos que estudam lá. Cara, são muito diferentes um do outro. Só que todos se consideram surdos. Em personalidade? Também. Que cada indivíduo. Porque, tipo assim, e aí essa é uma parada. Às vezes a gente não, né? Vocês aí que estão assistindo, não. A sociedade, digamos, Sim. Elas tentam tirar a condição humana do surdo, né? De dizer assim, porra, ele é um ser humano como eu, então, sei lá, ele pode não gostar das coisas que eu gosto. Porque às vezes rola, tipo assim, pô, você é surdo, então você tem que gostar da sua comunidade. Vai ter que engolir. Porra, às vezes não. Às vezes você não gosta da sua própria comunidade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora sim, tem que saber o seu lugar no mundo. E pra quem é ouvinte, saber o seu lugar no mundo às vezes é mais fácil. Porque você tá sempre ouvindo ali. Ó, você não sei o que, hein? Você vai, quando você ficar grande, você vai ser médico. Quando você ficar grande, você vai ser isso e aquilo. E o surdo vai ser o quê quando ficar grande? Não tem nem essa Tem influência, né? Muitas perspectivas, né? E às vezes a própria família traz isso, né? Tipo assim, quantas, não sei quantos de vocês aí têm filhos, mas, por exemplo, se algum dia você tivesse grávida ali, vai ter um filho e tal, o médico fala assim, seu filho vai nascer surdo, você vai comemorar? Possivelmente os ouvintes não. Teve um episódio daquela série do Netflix, a Hammer, do psicopata, lembra? Sim. Que tem um episódio que mostra a vida de um rapaz negro que ele, desde pequenininho, Sim. O médico fala justamente isso. Você assistiu esse episódio? Não, mas eu ouvi falar, porque deu muito bafafá. Essa série? Daquele psicopata Hammer. Esqueci o primeiro nome dele. Jeffrey Dahmer. Dahmer. Jeffrey Dahmer. É que eu sou mais elegante que ela, eu não quis te corrigir. É Dahmer. Uma série sobre isso e falou, né? É porque tem um outro chamado Hammer. Aí por isso que eu confundi. Ah, tá. Tem o Dahmer, exatamente. E tem esse episódio que a mostra desde pequeno. Eu lembro, eu assisti. Você lembra? A mãe indo pro médico, o médico falando assim, olha, ele vai ficar surdo. Parece que ele não era surdo de nascença, né? Sim. Ele foi ficando. É porque esse negócio de surdo de nascença tem vários poréns, né? Que aí também envolve essa questão das identidades. Sim. Tipo assim, você nasceu surdo ou você se tornou surdo? Porque aqui em Jiqué, por exemplo, os surdos que eu estudei durante o período que eu me graduei, fiz especialização e tal, eu percebi que eles eram muito territorialistas. Então, tipo assim, às vezes vinha um surdo aqui e falava, meu irmão, seu lugar não é aqui não, cara, sai de Piauí. Sai fora. Tipo, ele é o cara dali do lado, sabe? Tipo, sai fora, meu irmão. Sai fora que você não é daqui. E tipo assim, rola, são disputas. Eu sei. E tipo assim, rola com todo mundo, né? Mas aí quando você vê na comunidade surda, que às vezes fica assim, pô, toda população que é inferiorizada, quanto mais gente perto pra crescer, Sim. Pra ganhar massa, né? Pra ganhar força nas reivindicações, a gente acha que a gente tem que, tipo assim, velho, vamos se juntar, galera, vamos se juntar pra gente poder chegar junto. E às vezes não rola, porque, tipo assim, como eu falei, é outra cultura. E sobre isso que eu falei, às vezes os surdos ficam tristes quando descobrem que o filho é ouvinte.
Às vezes pro surdo é tipo, porra, velho, meu filho é ouvinte, é? Como é que vai fazer? Caramba, Então, cara. não, propriamente, a depender de se nascesse ou não é uma coisa hereditária. Então, é e não é ao mesmo tempo. Por Depende. exemplo, tem uma família em São Paulo que tem 14 pessoas na família que são surdas. É mesmo? Cara, 14 pessoas surdas. Aí você vai dizer que Não, essa família não é hereditário? Aí, Caramba! Só que isso é um recorte, né? É um recorte, não são todas. Aqui em Jiqué, por exemplo, tem uma família surda, que a primeira filha nasceu surda e o segundo filho nasceu ouvinte. Nossa, agora eu imagino, né? Se tem toda essa questão contrária, imagina com eles. Fala, poxa vida, agora a gente vai ter que se adaptar mais ainda, porque dentro de casa é diferente, né? Quando você já é adulto em comunidade. Então, essas crianças, elas também não são umas crianças tidas como normalmente, entre muitas aspas, não são tidas como crianças normais. Existe uma terminologia específica para essas crianças, que é CODA. Que significa? Filhos. Em termos brasileiros, significa que são filhos ouvintes de pais surdos. Essas crianças naturalmente se tornam bilíngues ao longo da vida. Que elas vão falar em Libras e em português. E aí rola várias paradas sobre essas crianças, porque, tipo assim, desde muito cedo elas têm responsabilidades muito grandes em casa. Por serem Porque, ouvintes. digamos que toda a parte sonora Sim. fica em cargo dessas crianças. Ou seja, bateu na porta, Uhum. quem é? A criança que vai dizer. Uhum. Vai correndo pro pai e fala assim, ó, tem alguém na porta aí, hein? Quem é? Aí a criança não sabe quem é. Aí vai lá e faz o nome da pessoa em Libras. Pô, não conheço essa pessoa, porque o surdo não vai, nem sempre ele vai conhecer o nome em português. Então, tipo assim, qual é o sinal dessa pessoa? Não sei. É a comunicação com o mundo, é essa pessoa. Então, tipo, e aí às vezes é muito comum de crianças Não, surdas. isso é um peso. Muito comum, assim, muito comum e triste ao mesmo tempo, porque às vezes você vê crianças surdas de 12 anos acompanhando os pais em hospitais. Que às vezes foi a primeira pessoa que aceitou ir. Ou que é obrigada a ir. Porque Que precisa o ter pai uma é surdo, precisa ter alguém. E aí será que nesse... Não, crianças ouvintes. É, Você falou crianças surdas. as crianças ouvintes têm que acompanhar os seus pais surdos em lugares pra resolver BOs da vida, cara. Aí leva no banco uma criança. O banco vai considerar o que a criança tá falando? Não vai, cara. Não, porque é criança. Então, tipo assim, e essas crianças carregam um peso que, assim, E aí, no caso, no local público, onde deveria, né? onde deveria ter o serviço. Você falou um negócio interessante aí, voltando só um pouquinho, você falou sobre a questão da comunidade surda. Que às vezes eles têm que se juntar para se tornar mais forte, às vezes dá essa disputa tal, territorial, né? Vamos dizer assim, como você falou. Como é a comunidade surda de Jiqué? É grande a ponto de precisar de uma central, como você falou que tem lá em São Paulo? Ah, é. A comunidade surda de que é grande. É grande? Grande e organizada. Tem uma associação de surdos aqui. Certo. Aqui deveria Você tem algum funcionar. número? Quantos mais ou menos? Só para assim por alto, só Mais para de ter uma 100. noção. Mais de 100. Aí, Mais de 200, mais de 300? Se a gente for contar o território, certamente sim. Território que você fala da região. Região. Sim. Só que tipo, aí vem aquela questão. Quantos desses sabem Libras e quantos desses podem acessar os espaços que recebem os surdos, por exemplo? Que não são todos. Uhum. Porque os espaços que recebem os surdos, por exemplo, eles têm o dever de conscientizar esse surdo Certo. a respeito de algumas coisas. Porque muitos Como, surdos... por exemplo? Vou dar um exemplo E o aqui. quê? Por exemplo, o Brasil tem uma política que paga um valor para determinados tipos de pessoas e grupos chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Olha, inclusive, com licença, no nosso episódio, né, anterior, a gente estava Sim. aqui com Carol Santana e Adilson Rocha e a gente falou sobre essas questões desse benefício. Advogados previdenciários. estavam falando sobre Sim, que são vinculados ao INSS. Isso. Uhum. Então essas pessoas, desde muito cedo, começam a receber esse benefício. Durante um tempo, esse benefício é retido pela família, a família que é Administra. responsável administra. Só que existem muitos casos aqui em Jiqué, eu não vou ser leviano dizer quantos e quem, mas existem vários casos aqui que a família, depois do surdo adulto, não quer passar o cartão para o surdo, que é o titular. Quer continuar Quer tendo continuar esse porque é controle, uma né? forma de deixá-lo refém Uhum. e também de manter uma rendinha dentro de casa. Um controle. Ai, que ódio. E é tipo assim, e aí é uma... Caramba, velho. É tipo assim, Rapaz. e às vezes isso vem da própria É família, tá? revoltante. É mesmo. É porque quem tá dentro de casa ali. Sim, tipo, aí fica naquela, não, você não precisa Já disso. fazem isso com idoso normalmente, né? Uma pessoa mais velha tá recebendo uma aposentadoria, os mais Exatamente. novos tomam conta de tudo, a pessoa idosa não tá nem vendo. Nem sabe o que sabe, está sabe o que acontecendo. tá, É. Tem surdo, por exemplo, que não sabe que ele recebe isso.
que às vezes desde mais jovem começa a receber. E que tem direito, né, também a receber. É Tem muitos direito. que não sabem. Tem muitos que não sabem que é um direito. É. E aí a associação ela tem esse papel. Então, tipo, muitos surdos acabam chegando lá para poder reivindicar determinadas coisas que garantem sua existência, sabe? Sua sobrevivência. E aí, assim, a Associação de Surdos de Jequié, eu já trabalhei lá durante muito tempo. Rapidinho, foi criada quando? Você sabe mais ou menos? Não, porque ela já vinha galgando de um tempo. É porque começou com uma perspectiva dos surdos fazerem uma associação, mas acabou não dando certo porque existiam questões legais que tinham que ser embasadas e os surdos não tinham esse conhecimento. E aí não tinha como achar um advogado para poder fazer. Aí juntaram com pessoas ouvintes que tomaram parte nessa luta. E aí começou a se organizar. Mas eu acho que, assim, mais de 10 anos eu sei que tem a Associação de Surdos Jequiéense. Eu também não sabia. Como existem várias associações aqui de várias deficiências, sabe? Tipo assim, que já algumas mais estruturadas do que outras menos. Mas assim, rola no Jequié. Isso acontece. Não, que bom, né? Nesse caso. Pra eu que não sabia. Mas assim, tipo, minimamente frequentam a Associação de Surdos diariamente, minimamente, de 25 a 30 surdos, eu acredito. Só? Assim, diariamente. Sim. Mas que se tem conhecimento, é muito mais. É isso, tendo uma comunidade tão grande, isso daí é um número pequeno, né? Pequeno, com certeza. Só que por quê? Porque às vezes a família percebe que a associação tá tentando conscientizar aquele sujeito. E aí fala, meu irmão, vamos deixar quieto, você não pode falar. Vocês já procuraram a prefeitura para levar um projeto, alguma coisa para que possa ampliar isso? Na época que eu trabalhei lá, a associação era vinculada, tanto é que o pagamento dos profissionais vinha pela prefeitura. Certo. Só que é aquilo, né? Tipo, muda a gestão, as coisas vão mudando, aí tem esse jogo político que não vem ao caso, mas vai rolando situações que às vezes inviabilizam o serviço, às vezes melhoram o serviço. Uhum. E é tudo aquilo, né? Tipo, o interesse, o engajamento do político que tá e o próprio interesse da associação, né? Porque às vezes o que é entendido como projeto para um e avanço não é para outro, né? Sim. Quem fala isso não sou eu não, é Ailton Krenak. Ele fala, tipo, o que é o progresso? Porque às vezes os ouvintes querem implantar um tipo de progresso que é voltado ao ouvinte e não é voltado para surdo. Aí, deixa aí um pedido aí, uma solicitação aos vereadores, para que possa abraçar a causa. Mais especificamente aos vereadores que dizem que abraçam a causa, mas nem em suas campanhas colocam o intérprete de Libras para apresentar suas propostas. Aí. Porque a população surda vota e existe. Então, na última eleição, somente um vereador solicitou o intérprete de Libras. Que inclusive foi eu, o intérprete de Libras. E é uma questão que, assim, não é necessário que o intérprete de Libras se voluntarize ou o intérprete procure a pessoa. Quem foi o vereador? O vereador Jomi Gomes. Pronto, Candidato, Abraço, né? Jomi! Candidato a vereador. Foi o primeiro a pensar propostas para comunidades surdas, porém com o interesse primeiro de ouvir os surdos. Porque, assim, é uma causa que envolve grana. Não dá para negar. Existem granas específicas que determinados projetos recebem para fazer. Então, tipo assim, tem que haver um interesse. Só que às vezes se há um interesse sem conhecimento, ele é vazio. Então, tipo assim, eu quero fazer um projeto pra comunidade surda. Quer fazer o quê? Eu tô querendo fazer um cinema pros surdos, assim, tipo, aí, e vai ter o quê de acessibilidade? Não, nada, é o cinema. E aí? Não, e a acessibilidade, nada, meu irmão? assim. Então, tipo assim, projetos que não envolvam os surdos, eles não pertencem aos surdos, né? Isso é interessante. Olha, isso daí deixa só uma observação para vocês, que eu já devo ter falado algo parecido em algum outro episódio, mas para vocês verem a importância do nosso podcast de trazer pessoas que tenham representações que vão agregar ao conhecimento tanto da gente que tá aqui quanto de vocês Perfeito. que estão assistindo, tá ouvindo no Spotify de repente. É um espaço para eles, né? Exatamente, para ficar por dentro de situações como essas, que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que, por exemplo, do seu dia a dia é rotina. Tipo assim, eu acho que abrir esse espaço é uma forma de mobilizar as pessoas a entender que, tipo assim, não é só o surdo que tem que lutar pelos direitos deles, cara. Qualquer pessoa, digamos que não tenha uma índole duvidável, ela tem que tomar parte em lutas de pessoas que existem, velho. Pessoas que existem, são invisibilizadas, mas tipo assim, se eu ouvir a partir, sei lá, tá ouvindo aí o podcast e entender que, um surdo não sabe falar português. Aí você chega no... Sabe falar não sabe escrever em língua portuguesa, né? Alfabetizado em língua portuguesa. Chegar e falar pro médico assim, uma vez eu ouvi num podcast, e tipo, se comunicar com um papelzinho pro língua portuguesa não vai rolar. Sabe? Tipo assim, você já começa a movimentar uma parada. Então, tipo assim, claro, o ideal é a gente criar uma sociedade que não precise, que a gente lute para ter direitos básicos, que já são garantidos por lei, como eu falei aqui. Então, tipo, abrir o espaço para poder trocar uma ideia,
falando um português bem direto, assim, numa tranquilidade. E mostrar que as coisas não são como parecem é fundamental. E às vezes podem falar assim, pô, tá, mas por que não levou um surdo? Porque tem toda uma complexidade por trás. Não é só, pô, vou colocar um surdo aqui, tá, e aí, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Tipo assim, até para que eu fale, existe uma estrutura que sustenta a minha fala aqui. Eu não tô falando aqui só com o microfone, existe toda uma parada aqui que sustenta a minha fala. E para trazer um surdo existem outras perspectivas que necessitam. Mas eu deixo aqui nomes de pessoas surdas, vocês podem encontrar no YouTube. Por exemplo, o Léo Vitorino. Ele fala muito sobre comunidade surda. Então, tipo, dê uma procurada. Ele é influenciador, né? Ele é influenciador, ele é professor universitário, veio de uma cidade próxima aqui, de Piauí, e assim, ele faz muito trampo e ajuda a desmistificar um pouco a Libras, que é necessário. É tipo esse papo que a gente tá tendo aqui. E também a importância de procurar um profissional, né, gabaritado. Para não acontecer o que aconteceu com Obama, não foi? E também teve uns casos aqui também no Brasil que também que contrataram uma pessoa, a pessoa simplesmente estava lá fazendo gestos que não queria dizer aleatórios. E estava recebendo, provavelmente você estava recebendo por isso, né? Bom, então, e assim, se a gente for ver hoje, a gente for considerar, os intérpretes de Libras, em algumas realidades, eles são bem remunerados para fazer determinado serviço. Certo. Sabe? Só que aí, tipo assim, como é que você vai conhecer o intérprete de Libras, por exemplo? Normalmente tem um portfólio. Como eu tenho meu nicho de trabalho, eu não preciso de portfólio, por exemplo. Eu trabalho numa universidade, então, tipo assim, meu portfólio ele é vivo. Ele tá ali comigo todos os dias. E mais o boca a boca também, né? Lá dentro dentro da comunidade você vai criando a sua reputação ali, né? Só que, por exemplo, eu não faço determinados tipos de serviço, por exemplo. Jequié acessibiliza o São João, alguns shows. Eu não faço. Ah, a grana é ruim? Não, a grana é boa. Mas eu não tenho qualidade pra fazer. Tá ligado? Interpretar músicas. Que foi um boom na época da pandemia. Nossa, os shows nas tinham lives, as né? telinhas. As lives tinham as telinhas com o intérprete ali e tal. Só que muitas vezes eu vi e falava, velho, esse intérprete não tem condição de tá fazendo. Tá ali e não tá fazendo o trabalho direito. E aí, tipo assim, tá ajudando o surdo ou tá atrapalhando? Tá atrapalhando. E atrapalhando também os outros profissionais que são sérios. Então, porque tipo aí assim, quem é sério vai olhar ali e já vai falar. Né? E assim, eu não vou julgar a necessidade de ninguém sobre grana. Não sei da realidade de ninguém, eu sei só da minha. Mas, tipo assim, a minha condição de ser humano não permite que eu faça determinadas coisas pelo dinheiro. Porque, tipo assim, não dá pra fazer um trampo meia boca. Eu não me envolvo pra fazer nada meia boca. Ou eu faço direito ou não faço. Então, tipo, pô, chega São João. E aí, quer trabalhar no São João? A gente vai pagar X, hein? Às vezes você fala, caramba, pô, esse X aí pra mim é o alfabeto inteiro, meu irmão. Daria pra pagar altas contas. Mas, pô, você tem condição de fazer o trampo? Não. Primeiro que os caras que vêm no São João, eu não escuto nenhum deles. Não faz parte do meu dia a dia. E você precisa de toda... Você precisa de um escopo por trás pra você fazer uma sinalização. E como você falou mais cedo, a interpretação não é literal, né? Só com mãos. Não é literal, assim, de traduzir ao pé da letra. As palavras. Por exemplo, muita música tem muita metáfora, por exemplo. Sim. Como é que vai traduzir tipo assim, isso? Né? É possível. Na língua de sinais você pode traduzir coisas concretas e coisas abstratas. Você consegue, mas tipo assim, se você não conhece, se você não se prepara, e aí pros colegas intérpretes, né? É necessário que haja um preparo. É necessário. Não é só chegar Não é só chegar e fazer o trampo. Você pode ser o melhor. Pode ser, o mais embaçado da cidade ou da região. Mas se você não tiver um trabalho antes, que é uma parada, né? Tipo, a remuneração do intérprete às vezes considera só o trabalho do momento. Mas e o antes para aquele momento acontecer? Sabe? Tipo assim, como é que aquilo acontece? Por exemplo, a banda que vai chegar aqui, o que ela faz antes? Ela ensaia, né? Quer dizer, a gente imagina, minimamente ela ensaia. Sim, uma passagem de Chega som. lá pra fazer o trabalho bem feito. O que o intérprete não se prepara pra fazer? Ou então não assume, porra, não tenho condição. Por exemplo, eu nego determinados trabalhos porque existem coisas de mim que eu não posso entregar. Uma parada de um código de ética que existe, que é muito antigo, nunca é modificado. Parece a Bíblia do intérprete. Um negócio que nunca é modificado. Pô, o intérprete não pode usar brinco pra traduzir. Não pode isso, não pode aquilo, a blusa tem que ser preta. Pô. De onde que surge esse tipo de coisa assim? A dúvida que fica é, tipo assim, qual foi o surdo que participou da escrita disso daí? Que determinou isso daí? Que ia falar que tinha que ser assim. Tipo assim, eu já sinalizei pra vários surdos. Aqui na Bahia, em São Paulo, ou pra vários lugares.
Nunca um surdo falou pra mim assim, botar uma blusa branca atrapalha. Bota uma blusa preta. E aí vem outra parada, tipo, ser intérprete de uma religião que não é a dominante no serviço, que é importante dizer, a língua de sinais no Brasil, ela começa a ser disseminada por grupos religiosos. Isso aqui tem que ser dito. Mas tu pausa aí, porque eu vou chamar agora o intervalo e a gente volta nesse segundo bloco, porque eu quero polêmica. Quero polêmica, viu? Vocês segurem aí que a gente vai aqui comer nossa pizza, né? Dar uma respiradinha e já volta. Sim, mandar um abraço aí para o pessoal da La Forneria, que vai nos mandar uma pizza maravilhosa. E também ao Zé Delivery, aos nossos amigos lá, Thiago e Lion. Muito obrigado aí, amigos, pelo apoio, pela cerveja aqui maravilhosa, a água de Romeu aqui, a nossa aguinha aqui. Muito obrigado pelo apoio. E daqui a pouquinho a gente volta. É coisa rapidinha aqui. VaptVupt. Sair de casa pra comprar bebida é furada. Olha lá, Simone, a galera já chegou e tá perguntando da bebida. E a gente presa nesse trânsito. Olha lá, andou. Ai, minha roda. Melhor chamar o Zé. Com o Zé Delivery, é bebida gelada na porta de casa. Se beber, não dirija. Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um bloco do Dois Pontos Podcast. Com essa figuraça aqui. Rapaz, Romeu, estou impressionado com o mundo, né? Vamos dizer assim, do surdo. Cara, é de se impressionar. Eu também tive essa mesma sensação quando eu acessei. Eu não sabia, assim, porque, claro, por uma falta de aprofundar, evidentemente, né, que a gente, às vezes, acha que o único problema do surdo é apenas a comunicação. Mas, pelo que você está falando aí pra gente, existe muito mais. É uma questão de ambiente, né? É uma questão de conscientização. É um conjunto de fatores, né? Que a invisibilização dessa comunidade não é só linguística, né? É da comunidade toda, no geral. Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar é a questão da língua de Libras. Língua e não linguagem, né? Sim, língua. Porque tem aquela coisa, linguagem de sinais. Rola em documentos oficiais. Às vezes sai um edital de concurso público e aí coloca, precisa de profissional para atuar com linguagem brasileira de sinais. Só que aí, tipo assim, é uma parada que eu também aprendi com o tempo, né? E aí, qual é a diferença? Bom, a primeira diferença é que uma língua, ela precisa de uma estrutura, ou como a gente usa no termo mais específico, de parâmetros, né? A língua, ela tem uma orientação. A linguagem, não. A linguagem, ela pode ser não verbal, que você pode se comunicar com desenhos, você pode se comunicar somente com expressões. Sabe quando você tá, tipo, com um brother seu, assim, tipo, e ele quer falar uma parada pra sua mãe que ela não pode saber, você vai, tipo assim... Isso é uma linguagem. Você não falou nada, mas você deixou entendido uma parada. Que aí rola, é aceito. Mas quando a gente fala da Libras, a gente tem que destacar que ela é uma língua porque ela tem parâmetros para isso. E parâmetros em pesquisas estudados e comprovados que existem. Na língua a gente destaca 5. Pode ser que existam mais e pesquisas futuras podem demonstrar. Mas hoje a gente tem 5. Acho que não vem ao caso dizer, mas tem coisas que estruturam. Que a Libras não é só as mãos da gente, né? A Libras também é a expressão. A Libras também é onde o sinal ocorre. Pô, vou dar um exemplo aqui de sinal. Esse sinal representa sábado. Sábado. Assim. Faz aí você que tá assistindo a gente. Sábado. Se eu fizer esse sinal um pouquinho mais acima, na frente da minha testa, ficaria como? Assim. Aí isso aqui já é aprender.
Então, no parâmetro, a gente diz que mudou o ponto de articulação, que é onde o sinal ele é feito. Então, tipo assim, se eu quiser falar assim, tu foi no sábado, não, é que eu tô dizendo aprender. Mas se eu fizer aqui, sábado, ou se eu fizer de uma maneira mais devagar, eu tô dizendo que é laranja. Tipo, de espremer. E aí, um mito vai cair, tipo assim. Muita gente já teve acesso a um negócio chamado alfabeto manual. Que são as letrinhas, né? Tem, tipo, A, B. Isso não é Libras. Isso é um empréstimo linguístico. Meu Deus. Caramba, é sério? Aquilo não é Libras? Não. Aquilo é um empréstimo linguístico. Como, por exemplo... o que é um empréstimo linguístico? O H é um empréstimo linguístico. O W é um empréstimo linguístico. Como é que era? Existem várias letras, né? Tipo A, B, retado. C... Assim, tem um alfabeto completo. Aí, D. D, assim. Então, tipo assim, é um alfabeto completo. Que só é utilizado para identificar coisas que não tem sinal. Então, tipo assim, às vezes a galera acha que o intérprete fica fazendo letrinha por letrinha. E não é. A gente faz sinais, que são coisas diferentes. Por exemplo, eu posso dizer amor e eu posso dizer amor. Então eu fiz a palavra, que a gente chama de datilologia, e eu fiz o sinal. Então são coisas diferentes. Às vezes o surdo conhece o sinal de amor, mas ele não conhece a palavra amor. Entendeu? Então, tipo assim... E aí, por que ela tem isso? Porque esses parâmetros, como eu mostrei aqui, de sábado e aprender, eles são diferenciados por o que chama na língua de pares mínimos. Como, por exemplo, a palavra dia. Se eu trocar um par mínimo da palavra dia, se eu trocar só o D e colocar um P, ela vira pia. Então, assim, a língua portuguesa também tem pares mínimos. A Libras também tem. Então, por que uma é língua e outra não? E por que se fala em Libras? Porque ela é uma língua e toda língua ela é falada, independente da modalidade. E outra coisa que eu acho interessante também, que muita gente às vezes não sabe, a Libras não é uma linguagem internacional, universal. É só do Brasil, não é isso? E aí é outro motivo que a destaca como língua. Porque a Libras ela é falada no Brasil. Que ela vem... Libras, qual o significado? Libras é uma sigla. Que significa Língua Brasileira de Sinais. Interessante. Ou pode também ser visto em documentos como LSB, Língua de Sinais Brasileiras. Porque língua de sinais é universal. Ou seja, tem língua de sinais do mundo todo. Mas tem a língua francesa de sinais, tem a língua americana de sinais. E de vários outros lugares. Existe uma língua de sinais que ela é artificial. Ou seja, ela foi criada. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Que é o gestuno. Para que serve? Surdos que viajam para outros países, que não conhecem a outra língua, eles usam o gestuno. Eles são obrigados a aprender, assim... Não, porque, tipo assim, é aquela parada, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ir pra outros países. Não, é isso, mas então não é estudado junto. Não. Até porque hoje a Libras ela não é estudada nas escolas, por exemplo, né? Que é um equívoco grande. Mas, por exemplo, assim, o surdo que se propõe é minimamente prudente que ele busque conhecer o gestuno. Mas é exigido de intérpretes que vão participar de palestras internacionais. Por exemplo, houve uma época que eu tava me preparando para aprender o gestuno. Só que eu acabei não aprofundando porque não tá no meu nicho de trabalho, assim, palestras internacionais. Que às vezes é utilizado. Como, por exemplo, por que a gente descobriu que aquela moça do Obama ela tava falando umas loucuras? Porque ela não tava respeitando nenhum parâmetro. Parâmetro é universal, tá? Pode ter outro nome, ou na China, mas parâmetro é parâmetro. É uma coisa da língua. Cada língua pode ter um a mais, um a menos, mas existem parâmetros mínimos ali. Então, tipo assim, você percebe que um intérprete tá sinalizando corretamente só pela sinalização? Não. Tá respeitando os parâmetros? Na sinalização você vê, o intérprete conhece os parâmetros ou não conhece. E aí isso vai dando o requisito de língua. E aí, outra coisa que dá o requisito de língua, a regionalidade. Ou seja, a Libras falada em Jequié não é a mesma em Salvador, não é a mesma em São Paulo, não é a mesma em nenhum lugar, às vezes não é a mesma em Piauí. Porque tem uma parada cultural. Toda língua tem influências culturais. Falada ou sinalizada, no caso, né? E aí, no caso, a gente vai utilizar sempre o mesmo termo. Porque sinalizado é um termo técnico, um termo específico para quem está na área. Mas a gente usa falada. Então, as influências geram as modificações e o sotaque. Língua de sinais tem sotaque. Meu Deus. Eu não sabia disso. Sério? Rapaz, eu tô impressionado, viu, velho? Não, e como é que foi, no caso, pra você fazer as traduções lá em São Paulo? Foi muito diferente assim, já que... Pô, então, teve uma vez que aconteceu uma parada bem específica. Vou dar outro exemplo de sinal aqui. Teve uma vez que o surdo falou assim, ó, em português ficaria, eu preciso falar com meu pai. O sinal que eu conheço de pai é esse aqui. Pai.
E ele fez esse sinal. E eu fiquei, mano, que é isso aí? Tu nunca tinha Nunca tinha visto esse sinal. Eu falei, que sinal é esse, brother? E aí, pro intérprete perguntar pro tudo assim, faz aí a datilologia, lembra que é fazer as letrinhas? Ele faz aí pra mim. Aí, tipo, tu não sabe o que é isso? E eu fiquei, aí eu falei, minha primeira estratégia foi, desculpa, é que eu sou da Bahia. Aí ele, tá, lá é diferente mesmo. Então aí é pai. Então, tipo assim, um sinal básico do básico. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo, é um jeito. E assim, pode ser que seja em São Paulo, pode ser no Sudeste todo, aqui, né? Não tenho como dizer, assim, precisamente. Mas os sinais mudam muito, muito mesmo. Às vezes a ponto de você falar assim, velho, ou você entende pelo contexto da mensagem, ou você entende porque o surdo te explica. Porque nem sempre rola de você entender o sinal. Existe gírias também? Existe. Existe gíria de grupo também, tipo, igual aqui. As mulheres às vezes falam umas paradas que estão mais pro grupo das mulheres. Uhum. E pra surdos também. Por exemplo, pra surdos, quando você quer falar mal de alguém que tá do seu lado, tem um jeito específico de você falar. Ao invés de você Como fazer é? assim, Fala aí, tipo, ensina aí. fala assim, tô falando dela, hein? Você faz assim com o dedo assim, ó. Deixa eu pegar mais pertinho aqui. Sim. E esse dedo aqui, ó, tá apontando pra pessoa. Não, vai mais pra cima. Puxa aí a câmera pra tu. Vê aí. É que vira assim. Vira um pouco. Deixa eu virar aqui. Aí, olha lá. Assim, ó. Aí aqui, assim, eu tô falando mal de alguém que tá do lado. Então, tipo assim, é uma forma de você falar e a pessoa não se ligar que você tá falando dela. Ou então você pode fazer assim, né? Pode fazer assim. Aprendeu, né? Agora, cuidado pra não fazer em cima, hein? Por quê? Porque aí você tá falando que a pessoa tá fudida. Se fudeu, ó. Pois é. É aquele É, gesto só que... só que com o dedo. Massa você ter falado isso. Sim. Porque gesto é gesto. Sinal é sinal. Sim. Por exemplo, oi. Isso é um gesto. Isso é um gesto. Mas pode ser oi. Que é o sinal específico. E aí o que vai diferenciando as paradas. Vai tirando... Digamos que vai limpando o que é linguagem, o que é gesto. E deixando o que é língua mesmo. Sim. Em relação à questão do sinal, né, pra cada pessoa, é por alguma característica? Porque às vezes nem sempre a pessoa vai ter alguma característica. Nem sempre as pessoas têm características evidentes. E às vezes pode acontecer de mudar, tá? Sim. Por exemplo, aqui, na Bahia em geral, o meu sinal ele é conhecido assim na comunidade surda. Por quê? Então, eu nunca perguntei por quê. Tem uma galera que pergunta. Lhe deram esse sinal ou você... Não, Como? me deram. Como lhe deram? Então, tipo, o sinal... Às vezes rola uma parada que eu acho bem chata, que é... Uma pessoa conhece o surdo assim e fala, pede pra ele me dar um sinal aí. Meu irmão, você não é conhecido na comunidade. Por que você quer um sinal? Então, só que eu já convivia na comunidade. Então, tipo, se eu não me engano, foi uma parada Como um relacionada... batismo. Porra, como um batismo, cara. É, tipo, te batizaram com a sua identidade naquela comunidade. Pô, que massa, velho. E aí você Então, tipo é assim, é a partir reconhecido. dali. Você E eles é reconhecido. falam assim, meu irmão, tô te dando um sinal, você não esquece, não. Porque seu sinal é esse. Só que em São Paulo a galera me conhecia de outro jeito. Tipo, Assim. Porque é um tique que eu tenho. Ficar puxando camisa. Eu puxo a camisa o tempo todo. Então, às vezes, eu tava aqui sinalizando, e fazia Então, isso foi Uma baseado numa característica. uma característica. Agora esse você não sabe... Nunca perguntei o porquê. E, tipo, às vezes rola. Aí, a É galera que você é fala um assim, cara inteligente. Aí, fazer alguma às coisa vezes assim. rola assim, tipo, o sinal de inteligência é assim, inclusive. Aqui é a letra, R. Tá dando pra todo mundo ver aí, R. O que rola? Às vezes acontece do sinal vir com a primeira letra do seu nome. mas não Mas necessariamente. não necessariamente, porque lembra, a letra não é Libras, então às vezes o surdo quer se desvencilhar disso. Entendeu? Então, tipo assim, aí rola essa nova identidade sua. Nova identidade não, a sua identidade naquele ambiente. E aí é um momento interessante pra caramba, porque assim, na época que eu ganhei, eu não manjava muito dessas nuances culturais. Mas depois eu tipo, falei assim, velho, essa é a comunidade dizendo que eu faço parte dela, velho. Isso pesa um pouco, sabe? Porque você tá levando ali uma parada, né? Eu profissionalmente represento algo, mas eu pros surdos, digamos que no off, represento outra coisa, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é um jogo ali, né? Que você tem que manter determinadas coisas. Porque tem gente que recebe o sinal e, passa 3 dias e esquece. Quando você vai se apresentar pra uma pessoa nova, você faz o sinal? Primeiro eu faço o meu sinal primeiro, depois eu digo meu nome. É isso. Necessariamente você precisa dizer seu nome ou só o seu sinal? Então, eu digo quando o surdo pergunta. Então é basicamente só o sinal. Aí se ele normalmente perguntar... eu uso só o sinal. Aí, tipo, pra gente que é ouvinte, que a gente precisa de nome pra tudo, e não sinal, e a gente fala, né? Tipo, qual é seu nome? Aí o surdo vai lá e fala. E aí, tipo, pra mim e pra gente que é ouvinte é mais importante, porque, tipo, eu chego,
por mais que o termo correto a se dizer é surdo, mas, porra, aquele cara, ele não é só surdo. Ele é um sujeito, mano, ele tem nome. Então, às vezes a gente fala assim, pô, e aquele surdo? Não, surdo não. Ele tem nome. Então, aquele mudo. Pô, esse termo mudo é abominável na comunidade surda, tá? Os surdos não gostam disso, porque ser surdo e ser mudo são coisas completamente opostas. Que, inclusive, eu não tenho nem informação da existência de pessoas mudas. Pelo menos aqui em Jequié eu garanto que não tem. Pessoa que é surda e muda. Ou só muda também. Ou só muda. Porque os surdos, inclusive, são barulhentinhos, hein? Que é uma parada. Uma vez, pensar sobre o surdo gera isso, né? Uma vez, a minha esposa, Brena, um beijo, Brena, ela me perguntou assim, pô, será que o surdo, ele sonha como, hein? Sonha em libras? Nossa, velho. E aí, tipo, velho, naquele momento eu fiquei, tipo, que pariu. E agora? Como é que o surdo sonha? Tu perguntou? Perguntei, eu fiquei curioso pra caramba. Eu falei, mano, eu preciso saber. Eu preciso saber Porra, como é que eu tomei E será que ele escuta também no sonho? Porque tem a pessoa que ficou surda tem depois. resquício de audição. Isso, exatamente. E aí? Eu perguntei pro surdo. Esse surdo que eu perguntei, fica aí o adendo, gente. Ele nasceu surdo, então ele não teve experiência sonora. Ele virou pra mim, a primeira coisa que ele fez, hã? Aí ele falou assim, tu sabe falar inglês? Eu falei, eu não. Eu falei, eu pensando, que pergunta nada a ver. Ele falou, pois é, tu sonha tá falando inglês? Não tem como tu sonhar falando uma língua que você não sabe, cara. Eu falei, me pareceu tão óbvio naquele momento. Então, tipo, eu falei, pô, verdade, como é que o cara vai sonhar falando português se ele não acessa essa língua, meu irmão? então sonha. Aí, mas assim, às vezes, como eu falei, a pessoa que perdeu a audição, ainda tem aquele resquício de coisa, ela pode sonhar que tá ouvindo, né? Conversando. Tá. Aí é diferente. Em Jequié tem um cara que ele ficou surdo. Ele acabou caindo de bicicleta, teve um acidente e ficou surdo. Só que ele já tinha adquirido a fala na modalidade oral, né? Então, tipo, ele era surdo, ele não conseguia ouvir, mas ele falava a língua portuguesa. Só que, tipo assim, ele já tinha uma certa idade, então ele falava um português muito, assim, diferente do que a gente fala hoje, né? Porque a língua é viva, então ela vai modificando. E aí, tinha vezes na sala de aula que ele ia apresentar um seminário, ele falava, não vou apresentar em Libras, não vou falar mesmo. E aí Ele falava o quê? Não, ele falava como a gente tá falando aqui agora. Não, mas tipo assim, um jeito diferente. Não, dele às de vezes tinha umas palavras que ele falava, pô, ele usava muito pro obséquio, voz me ser. Ai, que bonitinho. Logo no começo, bem linguagem coloquial, logo no né? começo do voz me ser, tipo, eu falei com ele, cara, não precisa falar voz me ser, a gente não usa mais. Aí ele colocou a mão aqui na minha garganta, assim, que é um método para as pessoas identificarem a tonalidade, chama Tadoma. Pra, tipo assim, às vezes a pessoa não sabe muito Libras, às vezes fala assim, você fala, isso aqui representa isso. Aí você fala, tipo, pô, quando você tá com raiva, você fala, tipo, não sei o que, hein? E aí, tipo, você põe aqui que sente a vibração das cordas vocais. E a pessoa, tipo, entende, então entendi. E aí ele fazia isso pra ele ver como é que ele ia pronunciar, pra ele também poder moldar a voz dele, porque ele não ouvia nem a própria voz. Então, tipo, pra ele não falar alto demais, nem baixo demais, ele falou assim, fala num tom aí pra eu saber qual é o tom que eu devo usar. E ele pegava aqui, colocava a mão aqui, e aí eu ia falando, ele, fala assim, sabe? E tipo, isso do Voz Me Ser foi antes dele entrar na faculdade. E eu não sei se ele sempre falou Voz Me Ser, porque às vezes também rola da galera querer tirar uma onda, né? Fala, não, ninguém usa você. A galera fala Voz Me Ser. Sabe? Então, tipo assim, vai rolar, né, gente? A humanidade tá aí, a gente tem experiências ruins em vários âmbitos. Então, tipo, às vezes a galera, pra dar uma zoada, fazia isso. Sabe? Tipo, como várias experiências ruins. Esse cara passou por várias experiências, assim, bem traumáticas. Ele era mais velho? Era. Tipo, teve uma época que ele trabalhou numa empresa aí, ele fazia descarga de engradado de cerveja. Aí a galera que era ouvinte, que trabalhava com ele, tipo, deixava ele descarregar 70 caixas de engradado, sozinho. Não ajudava, porque falava, não, ele é surdo, quer trabalhar, então vai trabalhar aí, ó. E aí deixava o cara sozinho, porque, tipo, achava que o surdo era inferior a ele. Sabe o que me lembrou? Nos anos 80 teve um filme que ganhou o Oscar. Eu sugiro até vocês procurarem esse Filhos do Silêncio. Foi fantástico. Aquela atriz, ela era surda mesmo. Né? E era com aquele ator, era William Hurt, se eu não me engano. Pô, tem um filme que, Fala sobre que o que, hoje... no caso, a vida de uma mulher que é surda? É o relacionamento dela com o cara e tal. Tem uma série também hoje, Tem? que é mais recente. Baseada, né? Não, tem uma série sobre surdos com atores e atrizes surdas. Que o nome é Crisálida. Crisaida? Crisálida. Crisálida. Tá, não lembro em qual serviço de streaming, mas tá em algum. E também tem um filme, um filme foda. Um Lugar Silencioso. Ele não usa Libras, ele usa língua de sinais americana.
Eu não lembro o nome do diretor, mas eu sei que ele é o cara que fazia The Office. Ele era o Jim, né? De The Office. Exato. Ele é o marido dela, né? Da atriz. Isso. Na vida real. E aquele, assim, tipo, pra quem trabalha Kaczynski. na área... Kaczynski. Pra quem trabalha na área, aquilo é um negócio importante, sabe? Porque você mostrar pro SUS também, assim, velho, onde você pode chegar. Porque, tipo, sabe? São espaços que devem ser ocupados por pessoas surdas também, né? Tem várias discussões de várias pautas que a gente não precisa ficar dizendo, mas todo mundo sabe que são discussões necessárias e pro SUS também são discussões necessárias. Tipo, pô, quais espaços pertencem ao SUS ou podem pertencer? Onde ele deve ocupar? Sabe? Tipo assim, pô, a gente tem surdo aqui hoje que faz odontologia, enfermagem, tem um surdo aqui que já é professor de matemática, mas agora tá fazendo educação física. Então são pessoas que estão ocupando espaços que, tipo assim, mesmo nesses espaços ocupados, elas ainda não são vistas. Mas elas estão aí e a gente precisa movimentar esses espaços aí. E em tempos de inteligência artificial, tecnologia aí nas alturas, o que surgiu alguma coisa para os surdos? Um aplicativo, um software, ou uma tecnologia nova, alguma coisa assim? Existem tecnologias que não dependem de humanos, né, no caso, essas artificiais, né? Você citou. Em muitos documentos, existem documentos assim, né? Edital, por exemplo. Tem uma abinha que aparece duas mãozinhas meio que nessa posição assim, que diz que aquele documento é acessível. Só que qual que é a parada dessa acessibilidade? Ela é artificial. Certo. Logo, ela não sabe fazer mediações culturais que são necessárias. Às vezes o documento ele não deixa explícito o que ele está dizendo. Ele floreia ali, se utiliza de metáforas e tal. E uma inteligência artificial não consegue interpretar metáforas. Ainda, né? Talvez tenha algumas aí. Vai que não é. Mas essas não. Então, toda vez que alguém fala assim, pô, quero aprender Libras, qual é o primeiro passo? Começa a ter contato com o surdo. Porque se você ficar se apegando a isso, você nunca vai entender a dinâmica cultural. Sim. Sabe? Tipo assim, o que é estar ali? Sabe? Como a língua opera na realidade. Porque aquilo ali não é uma... que é uma diferença entre você acessar a língua, que é você olhar a língua e ver, tipo assim, ela funciona assim e eu consigo fazer, do que você observar a língua. A inteligência artificial ela te dá uma noção pra você observar. E é uma noção. Ela não te dá um panorama. Sim. E aí você, tipo, olha ali, pô, é assim. Só que, tipo, é um boneco, expressões poucas, que não dizem muita coisa, porque, tipo assim, o meu discurso aqui, ele é cheio de entonações. Se eu fosse traduzir a minha própria fala, eu tenho que ser fiel à minha entonação. Eu não posso chegar aqui e, tipo, começar uma discussão e falar assim, você é isso, 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 isso. E na minha sinalização tá, você é isso, você é aquilo. Não pode. É aquela questão da vírgula. A vírgula numa frase, você pode colocar ela em 3 lugares numa frase e ela ter 3 significados diferentes. Sim, e tipo assim. E aí a tecnologia artificial ainda não chegou nesse ponto. De, tipo, trazer a emoção, né? Exato. Do discurso. No WhatsApp a gente não consegue fazer. Às vezes a gente pergunta uma coisa, a pessoa fica ofendida só por uma pergunta sem emoção. Aí é aquele meme, né? Tipo assim, não gostei do tom de voz que você escreveu essa mensagem. Então, tipo assim, acontece. Isso daí deveria ser minha. Agora, uma coisa meu que tu tava falando aí, você falou muito em Libras que você dá aula, você leciona e tal. Você fica gesticulando quantas horas por dia? Depende. Ó, minha carga horária hoje, segunda-feira, eu sinalizo em torno de 8 horas. 8 horas? 8 horas. Na terça-feira, eu sinalizo em torno de 9 horas. Não cansa não, cara? Cansar, né? Tipo assim, cansa e causa dor. Causa dor? Causa. Porque, por exemplo, assim, ó. Já teve alguma lesão, alguma coisa? Tenho 2. Você tem? Tenho 2 lesões. Caramba. Uma no cotovelo e uma no ombro, assim. Que a do cotovelo é crônica. Ou seja, não tem cura. Nem com a minha amiga fisioterapeuta aqui. Claro que, assim, existem tratamentos que podem aliviar, mas, assim, nunca vai, essa dor nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir, sabe? Viver com a... Então, tipo assim, dói muito. E aí essa pergunta pode induzir a outra. Por que os surdos não sentem dor, então? Sim. Porque é natural pra eles. Um ouvinte pode falar horas... Porque, por exemplo, assim, eu posso passar 8 horas sinalizando, mas eu conseguiria passar 10 horas falando. É verdade. E minha garganta... Claro, a minha voz pode desgastar, mas a minha garganta não ia doer porque eu falei. Porque a fala oral, pra gente, usando nossas cordas vocais, é natural. Como pros surdos também a fala
sinalizada, É interessante. natural. Caramba. E Sem pode palavras. causar ler? Pode causar ler, pode causar bursite, pode causar a doença que eu tenho, que é epicondilite medial. E aí é uma doença assim, que não vale nem a pena explicar. Mas assim, tem vários tipos de doenças que podem ser ocasionadas por isso. Pode haver doença na coluna, pode haver doença cognitiva, porque é extremamente desgastante mentalmente fazer a sinalização. É muito desgastante. Você tem que pensar em uma forma de desenvolver a frase, né? Através Porque, dos tipo sinais. E esse tempo todo, né? Que você assim, faz e, também. tipo assim, eu acho massa que a gente tá batendo um papo aqui e vocês estão fazendo leituras muito assertivas. Porque, tipo, vocês estão sugerindo que a gente... Parabéns, viu? Pô, parabéns pra vocês, muito bom. Porque, por Tá exemplo, vendo? 2 pontos é cultura. muita. O intérprete não sinaliza palavras. Sim. Por exemplo, se eu tô aqui, eu não vou falar assim, eu estou aqui hoje. Uhum. Não, eu vou traduzir o contexto, o que isso representa. Então, ou seja, eu preciso... Lembra que eu falei lá um tempinho atrás sobre traduzir música e eu conhecer o do que se trata? Sim, É sim. para que eu consiga fazer a adaptação contextual daquilo. Então, pô... Ah, mas você não sinaliza palavras. Então não é tão cansativo, porque a quantidade de palavras que eu falo e a quantidade de contextos são diferentes. Diferente. Mas mesmo assim, cara. É a mesma coisa de aprender inglês. É, Se como é que você é doida? traduzir ao pé da Mas- letra, né? O inglês é do pé da letra. Não é pra traduzir Não ao pé da é- letra. é Eu- diferente. Então, e tipo assim, e a gente não fica muito maluco pelo Não fato muito de mais, que... né? Porque, tipo assim, a gente não se apropria daquilo. É um conteúdo que passa pela gente. Sabe? Tipo assim, pô, às vezes eu tô lá sinalizando no curso que eu sinalizo, por exemplo. Ou, professor, disse que vai ter prova amanhã? Sei lá. Como assim, sei lá? Tu saiu da sala tem 40 minutos. É automático, meu né? irmão, eu tava, tipo, só passando aquilo. Só tava... Eu era, tipo assim, sabe quando você abre uma torneira, a água chega no cano? Sim. O produto final é a água. É. Mas o cano tá ali. Então, tipo assim, eu fui o cano que passou aquela água. Só tava Eu passando só tava informação. passando aquilo. Então, tipo assim, eu sou só o mediador na comunicação. Eu não tenho apropriação sobre aquilo. Não me pertence, não faz parte da minha área, não faz parte do meu interesse. Sim. Claro que, assim, às vezes uma parada, pô, negócio assim, extraordinário foi dito, você Sim, não vai esquecer. não vai esquecer, né? Uhum. Mas, assim, por exemplo, tem vezes que eu faço atendimentos, assim. Quando termina, foi o quê? Sobre o quê? Não tenho ideia. Como não? Não sei. Não sei, cara. Como se Eu fosse só um tava ali, espírito. eu Você tava ali, recebeu e não sabe o que tipo, e aconteceu. saiu de você. Como o pessoal chama, ele foi o cavalo. Exatamente, um cavalo. Só tava ali. É. Agora, aproveitando sobre isso que você tá falando, fala quais são os tipos de trabalho que você faz. E o que você não faz, talvez. Ó, eu trabalho muito na esfera educacional, é basicamente o meu carro-chefe. Uhum. Eu trabalho nas questões sociais, quando eu preciso de alguma coisa de, sei lá, de direito, de alguma coisa assim, eu tô ali. Trabalho no âmbito político também, político que eu digo não partidário, Uhum. que é importante também falar, quando você vê algum intérprete em algum horário político, não necessariamente ele vota naquele cara, tá, gente? Ah. Por favor. Ele tá trabalhando. Ele é apartidário. Né? É, pra É. partidário. partidário. É tipo assim, o câmera que filma aquilo ali, não necessariamente ele vota naquele cara. Então o intérprete é a mesma coisa. Nossa, mas isso daí é muita O ignorância, né? cara Achar que escreveu o roteiro provavelmente não vai. Então, tipo assim, é um ponto a se pensar, sabe? Então, tipo, se eu faço trabalho em âmbito político, não faço. Não faço em shows. No caso, em música. Arte eu até tô. Quando tem um espetáculo teatral, alguma coisa que não seja relacionada à música, Mas você já fez? já fiz. E por isso que eu sei que eu não sou bom. Sabe? Não, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu tinha lembrado de algum show que você tinha feito a tradução lá e isso tava na minha cabeça. Então, tu já tinha feito. Eu já fiz shows e aí é uma viagem. Porque eu fiz show de uma religião que não é a minha. E música, assim, e aí? E aí é uma parada que requer da sua flexibilização ética. Uhum. Se você vai Porque, estar tipo disposto assim, meu a irmão, fazer ou não, né? Não é porque eu não acredito naquilo que eu vou fazer um trabalho mal feito. Sim. Porque contrataram meu serviço, não contrataram minha crença. Exatamente. Então, assim, isso fica a dica aí, viu, galera, que é religiosa. Tipo assim, a sua religião não é um problema. A forma como você se comporta a partir da sua religião que é o problema. É verdade. Exatamente. Então- E a sua religião também não vai influenciar nada da dos outros do trabalho. Né? Sim, então, tipo assim, tô fazendo um trabalho ali, eu tô Trabalhando. disposto a falar coisas que eu posso não acreditar. Uhum. E assim, e é sempre lembrar.
não sou eu quem estou falando. Eu estou mediando. Então, tipo assim, cara, você pode falar aqui qualquer absurdo. Que, assim, quem tá falando é você. Você falou mediano. É errado falar traduzir? Como eu tinha falado? Não, é que aquela parada que eu falei sobre os termos, eles sempre vão se atualizando. A gente vai usando, mas traduzir... É porque, assim, a profissão intérprete de Libras, a gente normalmente fala intérprete de Libras, mas é tradutor. E aí uma aulinha aqui. Tradutor é quem faz tradução de documentos. Ou seja, um surdo pode sinalizar para mim um texto. Ele sinaliza e eu escrevo o texto para ele. A minha profissão me dá legalidade para isso. E interpretar é o que eu faço. Os contextos, é aquilo, digamos que é menos palpável, não é documental, requer uma mediação cultural ali, mais você difícil, transitar né? nas culturas é bem mais difícil. Porque, por exemplo, assim, sinalizar um ouvinte tá falando é de boa. E quando é o surdo que vai falar? Vai apresentar um seminário. Aí é bem mais complexo, porque você tem que fazer o caminho inverso agora. Quando você faz trabalho na faculdade, você ensaia também? Tenho que ensaiar, porque eu tenho que garantir algumas coisas. Uma delas é que eu tô seguindo a mesma linha do surdo. Tipo assim, às vezes o surdo pode estar falando nada que o trabalho tá proposto. Aí você Mas tem eu tenho que do seguir mesmo aquela jeito. linha, sabe? Houve uma época aqui em Jiqué, um surdo que infelizmente até faleceu. O sonho dele era cursar a universidade. Meu irmão, toda vez que ele chegava na hora de fazer a redação, ele falava alguma coisa sobre o Flamengo. Velho, era impressionante, cara. Era impressionante. Esse Dan. Você chegava com um tema assim, ó. Crise hídrica. Sei lá, Flamengo. falta d'água aí. Aí ele começava, ó, teve uma vez que no jogo do Flamengo, o cara tava com sede e o brother que tinha que levar água não levou. Isso prejudicou o Flamengo. E assim, velho, você vai desviar disso? Não, a galera pode falar assim, que isso? E aí sempre acontece. A galera fala assim, que isso, Romeu? O que tem a ver o Flamengo? Gente, não é Romeu que tá dizendo. Tá? Um exemplo. Esse exemplo foi embaçado. Tô eu na faculdade sinalizando uma aula. Do nada, não tinha nem espaço pra pergunta. O surdo que eu tava sinalizando fez assim, ó. Eu falei, professor, ele quer falar alguma coisa aí, hein? Aí... Sempre tu, né? Aí, ó. Aí a professora, pode falar, fulano. Aí fulano foi lá e falou assim, ó. Seguinte, professora, eu vou embora agora porque a Xuxa vai estrear um novo programa numa nova emissora e eu quero assistir. A professora vira pra mim e fala assim, Romeu, você tá em seu horário de trabalho, você não pode sair daqui. Aí eu falei, professor, não sou eu que tô falando, não. Quem tá falando que vai sair é ele. Então, tipo assim, são coisas que a gente passa. Velho. Ai, não conta mais E, causa. tipo, já rolou caso de polícia. Já o surdo virar pro delegado e falar assim, ó, vai tomar no seu... E o delegado querer prender o intérprete tava falando. Ele queria tipo, prender o intérprete. Pô, tipo, eu falei, não foi eu que falei não, cara. Eu só tô interpretando. Não, e ele falou assim, não, mas eu ouvi sua voz. Eu falei, não, mas é que eu tô falando com o carinha aqui. Assim, rola. Que é outra parada. Como é que a gente aprendeu que a gente não pode xingar a autoridade? A gente aprendeu porque a gente, ó, ouviu. O surdo, meu irmão, pro surdo é a autoridade. E daí? Não tem a noção. E daí? Claro que assim, não é que, tipo, que a noção é construída. A gente fala, eu como intérprete, a gente fala, pô, esse surdo não tem noção, cara. A noção é construída, eu né? mesma, eu falo e não tenho noção. Pô, que é uma parada, né? A gente tem que levar essas coisas, tipo assim, existem temas na sociedade que a gente não deve tolerar, claro. Mas também a gente não pode ser rígido demais com tudo. Tipo assim, eu vou reclamar de um ouvinte que chegou e falou assim, pô, esse surdo não tem noção? Porque às vezes pro cara, a noção, ele não tem como saber o que é noção pra uma pessoa surda. Então você tem que ser flexível. Sabe, de falar assim, ó, deixa eu te falar, porra, noção é uma parada que é construída. É construída a partir de algo. Que no nosso caso, fala e escuta. Você não pode chegar assim, pô, como você é preconceituoso, tá falando que o cara não tem noção. Calma. Nem tudo tem que ser na tua Ah, é o contexto. Tipo, você tem que, tipo, introduzir o assunto. Porque, tipo, também assim, às vezes, eu tô muito à frente das lutas da comunidade surda. Só que, tipo assim, eu não tô na frente da luta pra sair na porrada com ninguém. Eu tô na perspectiva de educar as pessoas. Como educador. Sabe? Tipo assim, como pedagogo que sou e tipo, seguidor de Paulo Freire, eu sei que, tipo assim, a educação ela não pode ser truculenta, cara. A educação não pode, você não pode educar ninguém na base da porrada. Tem que haver tudo. Tem que haver, tipo assim, uma compreensão de sujeitos, não de um sujeito, mas dos sujeitos a respeito de algo. Porque se você não instiga, por exemplo aqui, eu acho que vocês estão instigados com várias paradas. E acredito que vocês aí que estão ouvindo a gente também. Sim. Então, tipo assim, isso é um movimento educacional. Então, Rapaz, ó, pra
pra você ter noção, e aí eu falo como amiga mesmo, Romeu é tão assim, dedicado. É porque eu não chamo ele de Romeu, eu chamo ele de Mano. Então eu chamar de Romeu é esquisito pra porra. É até pra eu ouvir estranho mesmo. É. Parece que tá brigando, Sim. né? Eu falei que a gente nunca brigou. Então, tipo assim, ele é tão dedicado a isso que até o hobby dele de leitura é sobre o quê? Esse é um problema crônico na minha vida. É. Eu não leio nada que não seja, tipo, teórico a respeito do que eu trabalho. Véi, é Sério? o hobby dele. Nada, nenhum romance. Eu acho que ela nada. vai lembrar que tinha vezes que eu ficava assistindo TV Senado em casa. Pra eu ver os intérpretes atuando. Eu ficava, mano. É. Eu ficava, tipo assim, sabe? Ficou obsessivo. Fora o horário do futebol Pô, daquele programa. tirando meu futebolzinho, quando eu botava na TV Senado, eu ficava tipo, caramba, que pessoa incrível, meu irmão. Se liga no que ela Não o político, mas o quadrinho não. do canto. eu ficava, meu Deus, se liga no que essa pessoa Não, faz. e tipo assim, é cada livro gigante mesmo, assim, que você fala, caramba, velho, que assunto Caramba. denso, sabe? E, véi, e a E minha, ele tá lá como mesmo. hobby. Dedicado. e a minha sabe? esposa da literatura, ela fica assim, você vai endoidar, cara. Mas, Você não lê nada que não seja teórico. Você vai ficar maluco. E tipo assim, e é uma parada, né? Tipo, eu acho que a língua de sinais me fez me entender como sujeito no mundo. E saber quem eu sou. E tipo, me fez entender de onde eu a sua vim. importância. E tipo assim, Te levou. o que eu represento pro sul, sabe? Tipo Exatamente. assim, tipo assim, ou eu fui encontrado. E você falou assim, você foi batizado. Tipo assim, tirando o contexto religioso da parada, você tipo dizer assim, pô, você foi batizado. Você foi aceito. Você foi aceito. Aceito. Você foi reconhecido. Reconhecido. Então, tipo assim, Condecorado. é uma parada que muda a perspectiva, sabe? Claro, assim, não sei se eu vou ser intérprete pro resto da minha vida. Mas o tempo que eu estou sendo, não que eu quero ser melhor do que ninguém. Mas é que eu quero ser, tipo, minimamente bom, sabe? Tipo assim, não bom de, tipo assim, pô, você sinaliza bem. Não, mas eu acho que eu consigo ali, sabe, garantir o direito do surdo, sabe? Eu consigo fazer. Fazer algo E aí que a é- maioria das pessoas não estão E aí a luta, às vezes, por mais que seja cansativa, elas estão, às vezes, até gostosas. Quando você fica sem, você fala, meu, precisa arrumar uma confusãozinha política aqui, hein? Era uma adrenalina Precisa- aí, ó. Preciso dar uma movimentada. Antes da gente finalizar, Romeu, ensina pra gente aí uns sinais básicos, uma linguagem Amor. básica. Claro. Ó, A eu gente- vou começar ensinando 2 sinais universais. Certo. E aí um deles eu quero que a galera entenda que não é religioso. É sinal de uma figura que é conhecida no mundo. Certo. O primeiro sinal é esse aqui. Você tem que girar a mão assim. Você põe esse dedo aqui, ó. Que é o dedo que às vezes a gente utiliza de outras maneiras. Risos. A gente toca aqui na palma da mão. Mas tem que virar a mão. Isso, tu faz Virar. assim e assim. Quer dizer o quê? Jesus. E esse sinal Faz aqui... uma vez de cada. Isso, uma vez de cada. E esse sinal aqui... Mano, agora tem que o dedinho ficar levantado aqui? Não, aí tipo assim... Teu dedo que é assim, não, né? é por causa da minha lesão. Então, tipo, eu Ah, não tá. consigo movimentar o dedo 100%. E não Isso. dá outra não dá outra linguagem por Pô, causa da lesão? Não. Um outro significado? Porque, tipo assim, é só uma condição minha. E as Certo. pessoas podem... Com a outra mão eu consigo fazer. Aí, esse aqui significa I love you. Tá pegando legal aí? Tá, né? É o que eu mais Mas faço aqui tá nas parecendo fotos. que normalmente na linguagem popular isso é outra coisa, né? Mão do rock. E é uma dificuldade que os intérpretes às vezes têm. E às vezes correm riscos. Porque, tipo, pode ser indicado sinal de facção, por É exemplo. símbolo de facção. E, E às aí, vezes não é, né? Pô, e é um pedido que eu faço aqui pra todos os ouvintes. Quando você vê, tipo, que tem uma sinalizaçãozinha ali, pô, se você for gravar, se você for tirar uma foto, pô, tenha cuidado, sabe? Porque aquele quadradinho ali tem uma pessoa no meio. E às vezes quando algo é tirado de contexto, você pode trazer um prejuízo tremendo pra pessoa. Inclusive até do que a gente fala aqui. Sim. Se a galera corta determinadas coisas e Sim. edita, Sim. vira coisas que nunca foram ditas. Então, tipo assim, responsabilidade no todo, né? Não é só na sua conduta. Mas, tipo assim, em se envolve outras pessoas, tenha cuidado. Então, tipo assim, quando eu faço esses sinais, eu falo, pô, esse sinal é de gangue, não quer dizer I love you, não. Ó, dá uma estudadinha primeiro, depois você levanta o que você acha justo. Mas levantar falso, ser leviano, não rola. Ensina mais um aí como é, por exemplo, eu te amo, obrigado. Ó, sinal de obrigado. Obrigado. Sim. Isso. Faz assim. Obrigado. Porque você tá agradecendo a alguém, né? Nós estamos agradecendo Ah, a galera que tá deixando o like aí, né? Ah, Então, obrigado. Deixa eu ver.
a gente pode dizer em português mesmo assim, que vai representar te amo, né? Então você Sim. vai direcionado pra pessoa. Se tem uma pessoa na sua frente, você faz assim, te amo, Sim. sabe? Então assim, pode dizer assim, ou você pode falar assim, né? Que é amor. Então, Amor. você pode fazer assim, que é amor, que também... Tanto faz de que- um lado do outro? Isso. Aí vai ser do que é mais confortável pra pessoa. Perfeito. Que aí tem a mão dominante na sinalização, né? A mão, quem é destro faz com a direita, quem é canhoto faz com a esquerda. Então, são sinais básicos mais importantes, né? Sim. Minha Que mãe mostram como funciona. tinha me ensinado a ver que eu não lembro que ela falando como é que era bom dia ou boa noite, como é que é? Bom dia. Aí esse é da esquerda pra direita, porque digamos que é no sentido do sol, né? Nascendo aqui nossa região. Faz assim, uma explosãozinha. Isso. Assim é bom, né? Bom e bem. E aí, boa noite. Deixa eu ver se tá pegando gente legal aí. Boa noite. Minhas tatuagens lá no Estúdio Artemis. Obrigado, E, ó, daí. inclusive, tá? Foi meu Inclusive- marido que inclusive- fez. Olha o jabá. Inclusive tem uma tatuagenzinha aqui que representa É, a eu tô língua de vendo aí. sinais. Que foi meu grande amigo Marcon que fez aí. Um grande abraço. Então, tipo assim, que é uma parada na língua de sinais, hein? Ok. As tatuagens. Ou aquele código de ética que a gente falou antes. Sim, como é que fica? O código de ética, o documento, ele pode dizer que Já isso- sei. Intérprete não pode ter tatuagem. Supostamente, supõe-se, né? Porque também muita coisa é interpretação a partir do documento. Como o intérprete não pode sinalizar de outra cor, que não seja preto. Mas e o intérprete que é candomblessista? Que não pode usar preto? Como é que faz? Não trabalha? Então, assim, e aí Caramba, essa que- é uma mediação que eu tenho que fazer. Por exemplo, em Jequié, eu sou o primeiro tradutor e intérprete de Libras candomblessista. Como é que funciona? Então, é difícil. Eu tenho tido a sorte de, no meu ambiente de trabalho, eu lidar com pessoas que têm discernimento a respeito disso. Mas, às vezes, pela língua de sinais no Brasil ter sido disseminada por muitos grupos religiosos, que não vem ao caso dizer o nome, mas caso vocês queiram pesquisar, vocês encontram pesquisa falando, muitos surdos, eles fazem parte de denominações religiosas, que são contrárias à minha. E aí, tem surdos que não gostam da minha presença. Ah, por conta disso. Por conta da minha religião, dos meus pertencimentos. Porque, assim, eu sou de uma religião que muitos elementos são visuais. Por exemplo, quem é de Jequié vai ver e fala assim, nossa, Romeu só anda de branco. Porque eu, graças à bondade da minha ancestralidade, eu sou filho de Oxalá. E o branco é uma cor que me garante tranquilidade, digamos assim, garante a minha paz. Então eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho, e das pessoas que eu trabalho diretamente, são surdos, eu nunca ouvi reclamações. Mas eu já ouvi muitas reclamações de tradutores e intérpretes. Que aí são coisas que estão disfarçadas no não pode usar branco, né? Tem que usar preto. São Não, coisas mas que aí estão é por questão de trás, que aí preconceito. são E quando tem um questões. evento, alguma coisa que você vai trabalhar que não pode, que de praxe pede um terno, pede alguma coisa assim. Eu normalmente falo, antes de eu fechar qualquer contrato, eu falo assim, ó, é o seguinte, eu sou candomblessista, eu não utilizo preto. Você tem um problema com isso? E é claro que assim, só pra deixar claro, tá, gente? O orixá que rege a minha vida, ele não me limita de trabalhar, não. Se precisar, eu vou e faço. Porém, eu opto por conversar pra evitar que eu precise disso. Porque, É um desgaste, né? porque, por exemplo, assim, tem grupos religiosos que, por exemplo, não trabalham ao sábado. Por Exato. que pequenas regras não podem se encaixar Com em certeza. mim, sabe? Porque, Tem tipo assim, livrarias aqui que não abrem. tem livrarias que não abrem ao sábado. Então, assim, por que eu não posso colocar também determinados aspectos religiosos? E é uma coisa tão besta. É uma coisa pequena, uma coisa Não simples. vai afetar Não é diretamente uma o seu cor. trabalho. Claro que assim, se você chegar e falar assim, Romeu, eu vou usar uma luz, cara, que tipo assim, o branco não vai favorecer, vai ficar estourado e tal. Aí você tem que criar outras estratégias. E aí normalmente eu crio estratégias pra não ter que tirar o branco. Ou não ter que usar nenhuma cor escura. Aí, tipo, ou então eu simplesmente, quando eu preciso, eu peço, como a gente chama no terreiro, eu peço agô, peço licença, meu orixá, falo assim, olha, por um instante eu estarei trabalhando, eu vou fazer. E aí, tipo assim, sem problema nenhum também, sabe? Só que aquele negócio, eu prefiro preservar o que eu posso pra garantir o meu conforto também. Porque, por exemplo, pra Júlia, usar preto é corriqueiro. Usar branco pra ela que é estranho. Ela nasceu de Isso. preto. E então, tipo assim, quando ela frequenta o espaço da minha religião, eu sempre peço. Falou, se você puder vir de branco, eu vou te agradecer. E eu vou toda de branco, Só igual que, assim, no hospital. ela não é filha de santo. Só que ela se flexibiliza aquilo.
Então, quando eu preciso me flexibilizar para garantir o meu trabalho, eu faço. Mas quando não precisa também, eu não abro mão, sabe, cara? Eu não acho que eu preciso abrir mão. Sim. Porque, tipo assim, é o meu trabalho. E o meu trabalho tem que ser a garantia de outras coisas do que da roupa que eu tô vestindo, das tatuagens que eu tenho no braço, dos brincos que eu uso. Sim, perfeito. Meu trabalho é outro tipo de garantia. É a sua personalidade. Sim, então, tipo assim, eu não posso deixar de ser quem eu sou e como eu sou. É. Porque tanta gente aí não faz isso, por que eu tenho que fazer? Perfeito. E assim, que bom que aí já é na minha visão, né? Você já chegou em um patamar que você pode escolher. Que é aquilo, né? Que ainda Infelizmente, nem todo tem mundo isso. tem É essa isso. condição. Mas eu, tipo assim, eu tenho condição de me colocar hoje, sabe? Porque eu garanti ter esse nome também. Então, tipo assim, muita gente me vê aqui hoje na cidade fazendo um trampo aqui, um trampo lá, e vê que eu tô com meu branquinho. Sabe? Tipo assim, e tá funcionando. Funciona. E não tem problema. Porque, tipo assim, a ponta do meu trabalho é o surdo. Se o surdo fala, cara, tá beleza, você não vai dizer pra mim que não tá. Perfeito. Sabe? Então, tipo assim, aí eu bato nessa tecla e tipo, sustento o meu corre. E respeito quem não pode sustentar. Eu acho que cada um tem que saber o Por que isso deve eu fiz fazer. essa observação. Sim, é importante, né? Ô, meu, foi maravilhoso tê-lo aqui. Você foi um dos nossos melhores convidados. Assim, um dos mais expoentes. Assim, que a riqueza de informação que você trouxe foi Toda essa fantástica. importância. E também elucidou muita coisa. Você trouxe um pouco do mundo dos surdos pra gente, que a gente muitas vezes ignora, não conhece. E foi muito importante. Faça aí suas considerações finais aí. O que você... Pode falar aí o que você... Deixa seu contato também. Pô, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Porque trazer uma temática como essa e a disposição de vocês de entender e de aceitar e dar o espaço justamente para que a gente expanda isso é importante. A gente não encontra isso em todo lugar, sabe? Tipo, o interesse em falar sobre algo que assim pode ser entendido como, pô, o podcast nem é desse nicho, mas vamos tentar. Eu acho que é um esforço necessário enquanto a representação que o podcast tem na sociedade, sabe? E o que isso pode reverberar lá na frente. Pode mudar pode quebrar paradigmas, né? E assim, eu, enquanto intérprete de Libras, me posiciono a partir daquilo que me cabe, no que eu pertenço e como eu sou. Hoje eu já não me modelo mais para seguir determinadas regras que não fazem parte. Mas eu respeito quem tem que fazer. E eu acho que é isso que a gente tem que compreender na nossa profissão e em todos os âmbitos da vida. Tipo assim, você é um sujeito que tem peculiaridades. Nem todo mundo tem que se curvar às suas peculiaridades, mas todo mundo tem que respeitar. Então, tipo, quando eu falo sobre não imposição, por exemplo, eu podia ter chegado aqui e vocês me deram uma pauta, você vai falar sobre isso. Não aconteceu. Imagina que chato. É Não livre. aconteceu. Ó, Sabe? Sem E, tipo censura. assim, sem censura. e a gente... Enrolar. E isso revigora, sabe? Deixa o diálogo mais tranquilo, Sim. a ponto de eu falar de um jeito que muita gente não me conhece. Então, tipo assim, às vezes os colegas do trabalho não sabem que eu penso isso, ou que eu falo isso. Tipo, eu estar aqui, confortável, claro que eu vou indicar pra todo mundo assistir, porque é uma forma das pessoas me conhecerem, e de conhecerem a comunidade surdo-jequiense, que é maior do que eu. Uhum. Então, tipo assim, dizer um pouco sobre ela, pra mim é uma experiência fundamental, porque assim, eles me sustentaram quando eu não tinha ninguém, sabe? Perfeito. Quando eu não era ninguém, eu ganhei um batismo. E aí eu me tornei alguém pra eles. E eu tô aqui trabalhando, o meu sustento vem a partir do que os surdos gratuitamente me forneceram. Perfeito. Foi o acesso a eles e a língua e a cultura que me fez ser quem eu sou hoje. Deixa aí seu Instagram. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram, eu não sei se é esse exatamente, mas é... A gente Vai vai deixar aqui. deixar. a gente vai deixa deixar. aqui, mas eu acho que é @Romeu_Sanches com 2 S. Aí me segue lá, vez ou outra eu posto alguma coisinha, não sou tão engajado assim, mas eu posso me tornar. Uhum. E o vai ser um prazer. contrato? É o seu Quem número de quiser te contato. contratar, Quem como quiser é que contratar. faz? Quem quiser entrar em contato comigo para serviços e tal, aí agora a gente está tendo uma lei, que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que exige que tenham intérprete de Libras nos eventos com financiamento público. E precisar de intérprete, precisar de alguma consultoria, vou deixar meu número aqui, o DDD é 73 981 580524, para falar diretamente comigo. Valeu? Perfeito. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Valeu. Com toda E, certeza. e a gente finaliza mais um episódio do podcast, esse episódio fantástico. Querendo agradecer ao Zé Delivery, que nos mandou uma cervejinha gelada, uma água com gás, aqui um refrigerante. Obrigado aí ao Thiago e ao Lion. E também um grande abraço aí a
Pizzaria La Forneria. A gente nem perguntou, gostou da pizza? Pô, demais. Deliciosa, Uma né? delícia. A La Forneria é fantástica. Muito boa. Meu querido amigo lá, Luciano Diego, um grande abraço aí, obrigado aí mais uma vez pela parceria. E até semana que vem. A gente está preparando aí pro mês de junho, alguns artistas locais, né? Ou talvez alguns de fora, não sei. Vai vir aqui para bater um papo Tu com não a dá gente. spoiler. Vai trazer a Loki aqui. Eu posso vir nesse aí também? Ele já me confirmou, ele falou que vem. Então, gente, um grande abraço para vocês e até semana que vem, viu? Em pé. Em pé.